Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Força. Ai, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pastelaria. Não, mais um... Eita, caramba. Eu vou conseguir. Você já falou. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Aqui não é o Natan, é a Valéria, e aqui do meu lado está Maria. Eu sou eu. Ela é ela. Eu sou O que ainda. está acontecendo, Maria? O que está acontecendo? Que temos a honra de ter aqui como hostess hoje Dona Valéria, para os íntimos. Pode falar, Valquíria. já falou, né? Brincadeira. Enfim, mas ela que vai tocar o podcast hoje. Eu tô aqui na participação especial porque o Natan está nos representando em um congresso no Rio de Janeiro e nos deu essa missão, né, Valéria, de a gente tocar esse podcast hoje. Eu aceitei assim na emoção, né? Então agora estou aqui para tentar preencher os sapatos da Iris, né? Que geralmente é a Iris que substituiu o Natan, né? Ih, rapaz. O Lucas, E rapaz, o Lucas que fica no meu... no seu lugar, é. Verdade. Então eu tô preenchendo dois sapatos grandes, né? O do Natan. Você não veio? Quem substituiu você foi a Iris. Eu? Não, foi a Gracinha. Ah, foi a Graça. Foi Foi. a Gracinha. Aqui, Foi. gente, Foi a Gracinha. A gente é multivariado, Uhum. gente, não é? Então, primeiramente, o nosso episódio de hoje, que tá no card aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre biocromatografia, né? E estamos aqui com o Lucas, especialista da YMC, Exato. Nossos patrocinadores e que já parceiros. nos agraciaram com outros episódios aqui, estão todos aí no card. Exato. E o Lucas sempre dando aula aqui. Então, não deixem de ouvir, porque certamente vai ser um episódio de aço, né? Isso aí. Certo? Bem-vindo, Lucas, de novo. Muito obrigado, gente. E eu aproveito para agradecer mais uma vez aí pelo espaço, agradecer aí por essa oportunidade de conversar com vocês, gravar aí um pouco de conteúdo e vamos que vamos. Imagina, sempre um prazer ter você aqui. Agora sim, você Agora sim. Valeu, quais são os recadinhos? Ó, a Valéria é uma podcast. Solta. Ó, pra quem viu o episódio do Lucas, comentou lá, não lembro o nome da pessoa, comentou no episódio nosso que o áudio tava ruim, você tava certo, mas esse áudio vai estar perfeito, tá? Foi erro meu, mas o erro meu eu posso pôr em que eu quiser, o computador deu problema. Mentira. Ó, vamos começar a aqui, vamos começar com nossos parceiros, nossos amigos da YMC, o Lucas. Olha o Lucas aqui, ó. Quando eu falo do Lucas, Apresentando. você não sabe qual coluna vai no seu equipamento, seu equipamento tá com a coluna certa e não tá funcionando, você comprou a coluna da YMC, vai o Lucas de brinde pra estar lá com você, pra ensinar como é que usa, fazer treinamento. Eu tô certo, Lucas? É isso aí, chama nós. Se não tiver usando coluna da YMC também, chama a gente também que a gente conversa do mesmo jeito. Eu costumo dizer que eu fico mais feliz quando é uma coluna minha, né? Mesmo porque se é uma coluna minha, aí eu fico mais feliz, a minha chefe fica mais feliz, todo mundo fica feliz, né? Mas se você estiver usando alguma outra coluna e também tiver com algum desafio, chama a gente, né? A gente tá aí pra ajudar e pra se ajudar. Chama onde? Quais são seus contatinhos? Chama por onde? Eu tô presente lá no LinkedIn, então você pode me procurar, Lucas Nami, Lucas com 2 Cs, Nami. Vai estar aqui embaixo, aqui, ó, o LinkedIn do Vai Lucas tá aqui, em ó. algum lugar aí da tela pra vocês, né? E, bom, acho que é melhor ir pelo LinkedIn, né? Pode me procurar lá no LinkedIn, que me adiciona lá, que a gente pode conversar por lá. Boa. Eu fiz uma analogia de uns episódios atrás e eu quero saber se eu tô certo. Agora você pode olhar pra mim, fica tranquilo. Eu não sei pra que câmera que eu olho, eu também. O recadinho você olha pra lá, só o recadinho. Mas quando eu tô perguntando, agora você pode olhar pra mim. A Triart é uma Louis Vuitton das colunas? Pode ser sim, uma Louis Vuitton das colunas ou uma Ferrari, né? Uma Lamborghini das colunas, Mas né? com o mesmo preço? Não. Aí Mas não vai custar tudo isso. Vai ser um... A bolsa é mais acessível, né? A bolsa Ferrari é mais acessível, né? Aí eu já não sei que eu não... A qualidade, Louis Vuitton ou O nome, a marca Tira. Ferrari. porém, acessível. Eu vou ser bem sincero, eu nunca nem passei na frente da Louis Vuitton, que ó, não é Eu já meu bico. tirei Então, foto só porque é muito linda aquelas caixas todas que ficam do lado de fora. Mas não sei nem então uma bolsa. eu tenho medo de entrar lá, né? Porque não deve ser uns preços assim tão exorbitantes. Nunca vi nem comi, né? Só os falar. Tem essa, né? Essa questão é. Tem essa. Tem uma fila e uns seguranças na porta que eles selecionam pela aparência. Então, se não tiver adequado, rapaz. nem entra. Tiver de tênis, não Eu vai, não né? acho Tiver de que- short. Depende do tênis, né? Depende do tênis, depende do short, tudo depende. Tudo bem. Mas sim,
É a famosa fala de farmacêutico aqui do podcast. Depende. Tudo depende. Tudo depende. Então, se você tá curioso, quer saber o preço, quer saber o tamanho, quer saber se cabe no seu equipamento, se ela funciona para você, entre em contato lá com o Lucas, procura o laudo também, que o laudo tem uma TryArt no bolso, sempre tem uma. Sempre tem. O laudo vai te dar, bom dia, essa aqui é a TryArt, ele vai fazer isso. Então você procura lá, o Lucas tá no linkzinho na descrição desse podcast aqui, tem o LinkedIn do Lucas, você procura lá, tudo bonitinho, beleza? Agora falar do Serjão, o Serjão me deu um pito aqui, ó. Ele falou aqui, ó, cadê Sérgio? Eu vou pegar também um pito aqui, ele mandou aqui, ó. Sérgio Bento aqui, ó. Ele reclamou que os amostradores são para matéria-prima ou material acabado. Você disse que era amostrador padrão. Eu falei errado, mas sou eu falando, né, gente? É que tem que dar um desconto, Sérgio. Não, muito, né? O Leandro não é da área. Se ainda consigo falar essas coisas difíceis, vai ser lá, quer padrão? Vou falar com o Sérgio, vai ter padrão de tudo que é tipo de qualidade, para você usar no seu equipamento de HPLC, para você usar na sua coluna que o Lucas foi lá, instalou, colocou seu equipamento para rodar, pega o padrão para testar o equipamento, ó, maravilhoso. Não sei se os padrões servem para isso, mas eu joguei. Alguns sim, né? É isso, então eu acertei, tá vendo? É. Eu joguei do lado, acertei do outro, é isso. Então você vai lá, vai falar com o Sérgio vai te dar desconto. Sérgio, eu quero 70% de desconto. Ele vai negociar com você um descontinho, ele vai te dar um kit maravilhoso, é verdade. Você fala, ó, 70% de desconto. É um pouquinho demais, tudo que é demais em excesso. Você vai falar, Sérgio, vi no Pastelaria, Leandro falou que você tem desconto e tem brinde. Então você vai lá com o Sérgio, negocia com ele, leva padrão, leva brinde, leva tudo bonitinho. Melhor padrão no mercado na Actual Research. Ó. De primeiraça, hein? Eu vou estar lá, hein? Eu vou estar lá, vou fazer vlog. Vai conhecer no Canadá. Eu vou fazer vlog pra nós aqui, ver o que ele deixa eu mostrar e mostrar finalmente a Action pra vocês. Vai ter um vlogzinho. Se você quiser amostradores de inox, amostradores de viscoso, líquido, pó, amostrador que você quiser, tem a Sampling System que o Sérgio também representa, o Sérgio é parceiro deles. Então se fala com o Sérgio, é uma empresa inglesa, a primeira empresa de amostradores do mundo, qualidade e excelência. Fala com o Sérgio, se eu comprar amostradores e se eu comprar padrões, dá um desconto bom aí, fecha um pacotão e todo mundo sai feliz, beleza? Tudo certo, tudo lindo? Eu falei assim, a gente precisa começar a ganhar mais coisa do Sérgio, porque todas as visitas que eu vou fazer na América Latina, eu falo dele, eu falo assim, cara, não tá compensando. Uma comissãozinha, né? Exato. Todas as minhas palestras acabam em padrão e coluna. Geralmente a Marina tá perto, mas o Sérgio nem... Sérgio quase nunca. Abandonou e tá deixando vocês como representantes. Tudo nas minhas costas. Deixa ele, eu vou conversar com ele. Amanhã eu tô com o Sérgio inteiro, deixa ele comigo. Deixa ele, negociar um processo bom aqui e cancelar o patrocínio dele. Não, Jamais, não. Pelo amor de Deus. Jamais, eu vou cancelar esse e colocar o outro. Com representatividade de marca. Ó, você vai tudo aqui na descrição do nosso YouTube, do LinkedIn, do Spotify. Tem o nosso site, spectraconsultoria.com.br, Spectra Consultoria, você vai lá, você coloca Spectra no YouTube, no Google, que vai aparecer tudo o que você quiser. Vai aparecer o podcast, vai aparecer o site, vai aparecer o Instagram, vai aparecer o LinkedIn, que a gente é bem ativo em tudo que é essas redes. No site tem um monte de coisa legal, tem vlog, 2 vlogs por mês, blog, com B. Tem blog toda sexta-feira não, a cada 2 sexta-feiras no mês, com temas variados. Essa semana vai ter bloguinho também, Tem todos os podcasts separados por lista lá para você assistir. Exato. A área que você quiser por tema. Tem tipo 10, 15 horas de um tema específico, vai lá, assiste, bonitinho. Nas nossas redes sociais, Instagram, Spectra Solução Científica, ou LinkedIn, Spectra Consultoria, ou Spectra Solução Científica. O LinkedIn é meio doido, né? Às vezes ele muda e às vezes não muda. Coloca Spectra que você vai achar, vai estar a gente lá, vai estar o Rosa da Maria e do Natan bastante. Do Lucas também, que vai ter corte de podcast agora, da Valéria então, nem se conta. É verdade, né? Tem os cortezinhos. É isso, né? Então é todo mundo lá, segue a gente no Instagram, compartilha, segue a gente no LinkedIn, compartilha também. No YouTube, nossa meta é 3 mil inscritos até o final do ano, então se inscreve, tá inscrito, manda pra alguém, amigo seu que precisa desse conteúdo, alguém da faculdade, manda, se inscreve aí e assiste conteúdo que é pra você, beleza? Bom programa, vamos falar de coluna. Valeu. Que eu queria agradecer, na verdade, o pessoal da Colômbia, porque estivemos lá no mês passado. Até docinho da Colômbia agora. Trouxe bastante doce aí, graças a Lucila, que me ajudou a escolher os doces no mercado. Agradecer muito o pessoal da EcoChain, que é o nosso distribuidor, mesmo distribuidor da YMC também. Estivemos lá no congresso da indústria farmacêutica em Barranquilla e foi sensacional, assim, incrível. Acho que eu nunca participei de nada
tão produtivo, assim, né? A gente estava com o stand lá da EcoChain e eu não conseguia levantar para almoçar, assim, os clientes vinham, a gente fazia reunião, Que legal. conversava, é muito legal. Porque geralmente em feira as pessoas passam, dão um oi, é uma coisa mais informal, né? Meu, lá era fila e agendado, a cada 1 hora entrava um, saía outro, assim, e um grupo, né, de pessoas. Só tinha gente da indústria farmacêutica, quase não tinham estudantes e tal. E por ser de farmácia, tinham vários outros temas e tal. E uma coisa que me impressionou muito foi que a Anvima estava lá, que é a agência regulatória deles, né? Legal também. E eles estavam com um stand. Na verdade, um não, 2. Então, se você não conseguisse falar com eles na hora das palestras que eles deram também, cara, o pessoal estava te atendendo nos stands, sabe? Então foi incrível a abertura que aparentemente eles estão dando agora para interagir com as pessoas e tal. Então fiquei bem feliz, assim, achei bem diferenciado, foi bem produtivo. E um beijo grande para todas as pessoas da Colômbia, se estiverem nos escutando aí, que tinham fãs já na Colômbia, inclusive. Sempre tem. A gente ficou muito bem impressionado, assim. Foram 2 pessoas assim, nossa, a gente é seu fã. Eu falei, meu Deus, como chegamos aqui, né? Enfim. Manda um recadinho pra eles em espanhol. Ai, Deus. Na hora... Não, acho isso... Aí começa... Injusto, né? Entonces, Colombia, un gusto saludarlos porque fue increíble estar con ustedes la semana pasada, el mes pasado, y quedamos muy contentos en interactuar con ustedes, en oírlos y estar juntos a saber y a contribuir también un poquito para el desarrollo del tema de impurezas. Un saludo y un honor estar con ustedes todos. E graças por la comida. Ai, Deus. Que comida, gente. Nossa, graças a Deus. Comida colombiana, ó, é um acalento pro coração. As frutas. Qual é o seu prato preferido lá que você comeu mais gostoso? Puta, prato, assim, eu comi muitos. Como a gente ficou em Barranquilla, Barranquilla é praia, né? Região de... Turismo. Tem turismo e é de praia, né? Apesar de não ter praia, assim. Né? Mas você tá lá. Tem muito peixe, né? E muitos pescados, frutos do mar. Então a gente comeu super bem os peixes. Fomos em ótimos restaurantes, o próprio restaurante do hotel. Então a comida tava muito boa. Mas eles têm arroz, sabe? É uma coisa bem parecida. Não é picante, o que é ótimo, né? A gente tá tudo na medida. Não é hiper temperado também? Exato. É muito parecida com a nossa, assim. Então é um acalento. E as frutas para mim foram... Comeu lulo? Comi tudo. Lulo, coroço, mas a minha predileta é granadilla. Que é um maracujá doce, gente, vocês não têm ideia. Foi Deus. É a manifestação de Deus através da fruta granadilla. Vai ter trabalho, vai colocar todas essas frutas aqui pra vocês verem. Se você encontrar a Maria, olha, leva essa fruta pra ela que ela vai adorar. Né? Vai, eu sou a louca da fruta. Não façam com isso com o Natan. Sou oposta. Exatamente, o Natan não suporta nenhum tipo de fruta. Mas eu fico louca, assim, meu café da manhã com aquele monte de fruta é uma diversão pra mim, assim. Então, tomamos a sopa de Bogotá, incrível. Como é que chama a sopa? Não sei, vou pegar aqui e já mostro pra vocês. Mas incrível também. Enfim, tudo muito bom na Colômbia. Em breve voltaremos e ficamos muito felizes com tudo que a gente viveu no mês passado. Então, só queria essa meia hora, assim, só pra... essa meia hora só para agradecer a recepção e a todo o povo colombiano que muito nos tratou bem. O pessoal da EcoChain, sem palavras. Santiago, Andréia, Lucila, o Nico, que tiveram com a gente aí nesse suporte. Depois saímos em visita, aquele trânsito aqui, ó, Bogotá. Tá de parabéns! As pessoas sabem dirigir bem, né? Tranquilo. Céu, que trânsito insuportável. Mas você sabe que eu achei mais tranquilo do que, por exemplo, aqui em São Paulo, viu? Você acha? Eu achei
Eu achei eu- que pela São Paulo é primeira- pior. Eu achei que Bogotá ganhou de longe. Ganhou? Nossa. Ó, eu acho que Só em tá casa pau a tava pau. ruim, mas em Bogotá eu não achei tão ruim, não. Eu só achei pau a pau com a Cidade do México, que é terrível. Não, A Cidade do México é outro nível também. Cidade do México e Lima, pra mim, são as Eu piores. não conheço. Papo do pessoal, assim, o pessoal não pede licença, o pessoal vai buzinando até conseguir entrar. Aham. Mas é. Então, assim, é o Eu- show das buzinas. Eu não vou colocar a Índia nesse páreo aqui, porque aí acho que é outro nível, né? É outro tipo de referência. Mas dentre aquelas que a gente tá acostumada, cara, Bogotá surpreendeu. Sério mesmo? Então, de repente, eu peguei no horário que tava É, mais suave. Ou eu tal- peguei alguma região que tava mais suave. Talvez, porque Porque cara, eu até fiquei surpreso. Eu falei assim, nossa, não é tão ruim assim. É lógico que tem trânsito e tal, mas eu não achei que tava tão ruim assim em não, comparação. terrível. Pra vocês terem ideia, assim, rodízio pra eles é 2 vezes por semana, sem sair Nossa. uma hora, nenhuma. Tipo, não é que nem a gente aqui, tem um intervalinho. Não. O dia inteiro. Dia inteiro. E tem semana que são 2 dias, tem semana que são 3. Que você não pode sair com o carro. Então, e ainda assim não funciona. Então, Porque daí o pessoal, o pessoal fica com mais de um carro também, boa parada, né? também. E os caminhões andam muito nas ruas, então... Enfim, tirando essa parte, que foi interessante conhecer, né? Uhum. Que é uma parte também que vale a pena conhecer. De um pouquinho só, não muito. Mas o resto foi tudo muito perfeito. Então, besos Colômbia, te quiero mucho e já te extraño. E, portanto, podemos seguir. Podemos ir lá. Sim. Bom, então antes que a gente pode começar com um overview sobre o que é biocromatografia. Biocromatografia. Uhum. Legal. Bom, Atrás. faz, a gente vai chegar. Importante essa questão. É, a gente vai chegar. Eu espero que a gente chegue na Triarte, né? Tô acompanhando aqui o nosso reloginho, mas vamos lá. Começando por biocromatografia, né? Biocromatografia é um tema que fica meio amplo, né? Então pode ser, na verdade, se a pessoa quiser levar muito a ferro e fogo, vai falar, qualquer coisa que envolva um bioproduto. Esse bioproduto ele pode ter absolutamente qualquer tamanho, porque pode ser desde um metabólito ou alguma coisa assim, até uma molécula maior. Quando a gente fala, ou ao longo do que a gente for falando, pelo menos nesse momento, sobre biocromatografia, eu vou reduzir isso para uma visão talvez um pouco mais tradicional, que é para falar de macromoléculas. Tá. Né? E principalmente aí eu vou acabar colocando os maiores exemplos como proteínas, porque é o que se trabalha mais, mas saibam que também existem outros exemplos, né? Então, eu posso usar essas colunas de biocromatografia para falar, por exemplo, também de polissacarídeos, de oligonucleotídeos, né? Outras coisas assim nesse nível, mas a gente vai acabar resumindo em biomoléculas maiores, né? Ou seja, macromoléculas que vão ter aí esse tamanho que vai fazer com que a coisa fique um pouco mais estranha, né? Sim. E biológicas não sintéticas, Exatamente, né? Uhum. exatamente. Então, Se bem que também a gente tem... hoje em dia isso tá um pouco mais esquisito, porque assim, a gente dependendo consegue do... sintetizar algumas biomoléculas. Exatamente. Dependendo do bioproduto, você consegue sintetizar. É o caso, por exemplo, de peptídeos, oligonucleotídeos, que dá para você sintetizar. Alguns ainda não. Alguns ainda estão bem restritos a realmente ser algo que é natural, né? Um produto aí de um bioprocesso. Vou colocar um exemplo aí, uma fermentação que seja, né? Uma produção aí de alguma bactéria que tem aí carrega aí algum material, que daí depois você faz a lise dela e faz toda a purificação e identifica esse bioproduto que é o que você vai usar. Né? Então, Lucas, rapidinho, só te fazer só cortando, né? Porque é falar. uma coisa que eu fiquei com curiosidade. Pode falar. Quando a gente fala em biomoléculas, eu também poderia pensar naqueles biopolímeros que eu tenho de PEG, que eu coloco um pedacinho de alguma coisa nele, mas eles são compostos maiores, né? Com certeza. Nesse caso, eu também poderia usar esse mesmo tipo de técnica para fazer purificação ou até mesmo identificação. Sim, e você pode fazer o contrário também, né? Que é, na verdade, o conjugado onde você tem uma proteína ou um peptídeo que ele pode ser peguilado. Sim, uhum. Então, isso vai ajudar. Nesse sentido. Não, não tem. E isso daí seria o caso, por exemplo, de um semissintético. Uhum. Nesse caso, Ele é semissintético. Então, também pode ser, também funciona e também vai cair dentro desse balaio, né? Vamos dizer assim, que é o de biocromatografia, né? Que, mais uma vez, quando a gente fala de biocromatografia, a gente acaba indo para uma vertente mais de macromoléculas, né? Embora eu seja da teoria de que para falar mais amplo, né? Mas enfim, hoje a gente vai ficar em macromolécula só, né? Tá.
E acaba sendo interessante e necessário, né, conversar sobre tudo isso, justamente porque hoje em dia o objetivo, né, e o futuro ele tende muito para essa área. Justamente porque são medicamentos que acabam tendo aí uma seletividade maior, né? Então você consegue tratar melhor, né, algumas doenças, e existem algumas doenças que são necessariamente tratadas por esse caminho, né? Então acaba sendo muito necessário que a gente estude esse tipo vamos dizer assim, de cromatografia, de modos cromatográficos, né? Ou estes modos cromatográficos, justamente porque é o que vai ser útil para que a gente consiga entender esse tipo de material que é super complicado, né? Eu costumo dizer também que, bom, é o que a gente vai falar agora ao longo dessa conversa, né? Mas existe um grande problema, que é o quê? Quando você está falando de uma macromolécula, você tem que entender aquilo que você quer ver da macromolécula para daí você conseguir escolher um modo cromatográfico. Então, é um pouco mais difícil do que você simplesmente partir para uma coluna que você já está acostumado a ver de moléculas pequenas, onde você vai separar aquilo daquele jeito, né? No caso de proteínas, você até consegue identificar um pouco melhor, mas dependendo do que for, você precisa de um detalhamento maior para você até conseguir enxergar aquilo que você vai usar, aquele produto que você vai usar, né? Eu vou só colocar um exemplo de SEC, só para aguçar o conhecimento, daí a gente volta para falar a respeito. Mas assim, quando você fala em SEC, eu preciso que é analisar... SEC? Só para... eu ia trazer... Não, só para contextualizar, legal. bem SEC é contextualizado. cromatografia por exclusão de tamanho. Tá. A gente já fala sobre ela, mas é só para colocar um exemplo, né? Então, por exemplo, só para a gente colocar. Um cliente uma vez perguntou para mim, eu preciso analisar ácido hialurônico. Sim. Que mais? Porque só o ácido hialurônico a gente não consegue enxergar ele direito. Por quê? Porque ele é uma macromolécula, e essa macromolécula pode ter diferentes tamanhos, e justamente como uma função desse comprimento dessa cadeia que pode ser diferente. Então, vejam que não dá para a gente só falar a informação pela simples informação. Não é que nem eu falar, por exemplo, eu quero analisar a vitamina A. Bom, se eu falo vitamina A, você consegue escrever ali na internet, pegar a estrutura da vitamina A e traçar. Vai ser sempre a mesma. vitamina A sempre vai ser a vitamina A. Igual, Você está só olhando para as propriedades físico-químicas. Exatamente. Nesse caso de proteínas, eu também preciso olhar para as estruturas tridimensionais que elas formam. Exatamente. Então, Isso tudo vai fazer uma diferença para você. E no SEC, esse é um exemplo muito clássico do que acontece, né? Mas justamente você tem que entender aquilo que você quer fazer. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso. A gente vai falar de SEC, a gente vai falar de troca iônica, a gente vai falar de fase reversa e a gente vai falar de RIC, que é a cromatografia por interação hidrofóbica. Né? Que são as principais utilizadas para a biocromatografia. Tem uma outra que é a cromatografia por afinidade, que eu não sei se a gente vai ter tempo de falar, mas de qualquer maneira a YMC não trabalha muito com afinidade, não trabalha nada com afinidade, então se a gente sobrar um tempinho a gente fala, mas se não sobrar a gente de repente fala em outro momento. Tá. Mas do que a YMC trabalha vão ser esses 4 realmente. Tá, e só trazendo mais um recorte aqui, né, já fizemos vários recortes, então biocromatografia para macromoléculas. E para qual tipo de análise? Eu estou falando de um momento de purificação quando sai, né, na biossíntese, ou eu estou falando de análise de controle de qualidade? Legal. Perfeita a sua pergunta. Na verdade, assim, você vai poder usar para diferentes situações, diferentes objetivos. Então, você encontra uma cromatografia como uma operação unitária para fazer essa purificação em larga escala. Dentro do processo de obtenção do ativo, né? Exatamente. E aí você geralmente vai usar a própria afinidade, né? Então a afinidade ela vai ter um papel bem fundamental nesse tipo de situação. E você pode usar também a troca iônica. Esse é o tipo de processo mais clássico que você vai conseguir encontrar. É o único? Não. Então você também tem algumas outras exceções, onde de repente você pode encaixar uma troca iônica e, por exemplo, uma cromatografia de fase reversa. Então, principalmente quando você está falando de um peptídeo, você pode encaixar uma fase reversa nesse processo de purificação, que daí seria uma cromatografia preparativa em alta pressão para você usar aí a sílica, por exemplo, né? Que é o que a gente tem. A gente tem, por exemplo, falando aí no Leandro, né? A Triarte entra aí? Entra, né? Então, a gente tem aí, inclusive, várias notas de aplicação, né? Falando, por exemplo, de análise, purificação de insulina. Né? A gente tem exemplos de purificação de liraglutida, a gente tem exemplos de purificação aí, por exemplo, com outras proteínas, né? Que é melhor não ficar falando, porque daí começa a ficar muito próximo de umas outras aplicações que já existem aí comercialmente disponíveis, então não vou ficar falando muito, mas enfim, tem outras proteínas que podem ser usadas. A única coisa é que você tem que
e entendendo também, mais uma vez, parte desse processo. Por quê? Geralmente o pessoal parte para uma afinidade com troca iônica, porque vai ser tudo, vamos dizer assim, uma solução aquosa, quando muito você vai ter um pouco de sal, um pouco de um pH diferente ali, mas você consegue trabalhar melhor. A fase reversa, ela acaba sendo um pouco mais complicada, porque ela tem o processo de desnaturação, né, que é a perda da configuração tridimensional dessa proteína, e aí muitas vezes essa proteína ela vai e não volta. Então ela perde a atividade dela, é por isso que na maior parte das vezes a gente não vai querer seguir por fase reversa. Agora, se você consegue fazer essa purificação por fase reversa e você não tem problema de voltar ou de garantir essa atividade, então a vida que segue. É por isso que, por exemplo, a YMC se dá bem aí com essas notas de aplicação que a gente tem para liraglutida e para insulina, no caso, né? Porque daí já são peptídeos. E aí a gente está falando de sílica, né? A gente está falando daquelas colunas de larga escala, né? de sílica híbrida, no caso da YMC, em que você utiliza isso dentro daquelas colunas gigantescas de processo de larga escala, né? E a YMC consegue chegar, por exemplo, até 1000 milímetros de diâmetro interno, e já tem projetos para 1200 milímetros de diâmetro interno. Então é uma coluna grandinha, né? Não cabe no bolso, não. Não é Mas... não dá, laudo, não dá pra andar com uma dessa. Você não rola. E essa técnica eu também consigo acoplar com outras técnicas, se for necessário. Como massas, por exemplo. Sim, mas aí já não seria o preparativo. O preparativo ele já vai ser... o preparativo a gente vai colocar ela no máximo acoplado a um UV para ir acompanhando. Mas daí entra na parte de CQ e, na verdade, de pesquisa, né? Investigação mesmo, para a gente conhecer mais sobre o produto, né? Então, sim, aí a gente vai ter as outras técnicas que podem sim ser usadas, inclusive a fase reversa ela pode ser usada para uma avaliação de uma concentração ou identificação de alguma impureza que esteja ali no meio do caminho, e aí sim você pode acoplar com outras técnicas de detecção, né, Valéria? Então, você consegue colocar, por exemplo, acoplado a massas, né? Você consegue colocar aí acoplado a qualquer detector maluco que o seu coração precise para você para você fazer aí essa sua análise, né? Quando Então, falar de biomoléculas, acho que existe até uma restrição com relação às detecções, né? Porque não são todas que são compatíveis não são com a técnica, mas também com as moléculas, né? Sim, eu vou colocar aí, por exemplo, um caso de um detector que é mega específico e que a gente usa em SEC, que é o MAUS, né? Que é o quê? MAUS. Né? É o Multi-Angle Light Scattering Detector. Então, é o espalhamento de luz multi-ângulos, né? Tem gente que, inclusive, coloca 2 L's, né? Você gosta de colocar 2 L's porque fala que é a laser, né? Então, é Multi-Angle Laser Light Scattering Detector. E tem muita gente que, inclusive, confunde, né, os detectores, porque acha que o ELSD é a mesma coisa que o MAUS, né? E tem que tomar cuidado por causa disso também, porque o LSD, ele espalha luz na fase vapor, e o MAUS, como a macromolécula ela dificilmente vai volatilizar, então ela tem que estar na forma líquida, e aí ela tem espalhamento na fase líquida mesmo, né, solubilizada, passando fase imóvel por ali, e aí você tem vários lasers posicionados em posições diferentes, né? Então você tem ângulos diferentes, e que vai ajudar você a simular aí esse espalhamento de luz. Esse espalhamento de luz, ele pode ter um objetivo de identificação, por exemplo, ou ele pode ter um objetivo de determinação de alguma característica físico-química da macromolécula, né? Eu, por exemplo, vejo mais aplicação para determinação da massa molar, né? A massa molar MW, que pode ser usada aí para detalhes e para avaliações cromatográficas. Tem outras coisas também que dá para fazer, né? O mouse é um detector bem diferenciadão, mas o que eu acabo usando mais é para MW mesmo, né? Que tem vários tipos de massas moleculares aí que a gente usa, o MW é uma delas. Legal. Nossa, já 5 minutos, não, 5 não, 15 minutos de episódio já aprendemos uma coisa nova. Já estamos aprendendo horrores aqui. Mas eu acho que a gente pode começar do começo e partir para SEC. O que vocês acham? Não, total. E aí, então, assim, só para contextualizar, a gente deu um overview sobre a biocromatografia, sobre o que a gente vai focar, certo? Fazendo esse recorte, a gente vai falar tanto de processo quanto de controle de qualidade. Podemos, dá pra gente encaixar tudo. Tá, então como você preferir, tá bom? Eu só queria entender se a gente ia abordar todos esses temas, e aí vamos passar pelas 4 principais aqui, os 4 principais tipos de cromatografia que são mais aplicáveis a essas moléculas, certo? Perfeito, é isso aí. Começando com o SEC. É isso. Fechou. Tá? Então, SEC, a gente tem que tomar muito cuidado com a pronúncia, né? A gente tava sacaneando, né? Dependendo do sotaque, pode sair estranho, mas é SEC, SEC, né?
Enfim, a gente vai falar de tamanho, né? A gente está excluindo, né? Falando de exclusão por tamanho. Então, o tamanho ele vai fazer toda a diferença, né? E essa é uma informação que você precisa saber É para uma informação que a gente tem Porque que se saber. você tem macromoléculas com diferentes pesos, porque você foi perdendo pedaços dela e etc., você vai precisar ter essa informação para poder fazer essa cromatografia. Exatamente. E é isso que pesa muito, né? E assim, tem que tomar muito cuidado com como que você vê, da onde que você tira essa informação. Eu sempre falo, olha no certificado de análise desse seu material, se for, por exemplo, um material que vem de um outro lugar, uma outra fábrica, um outro país, o pessoal às vezes se perde nisso, né? Ah, chegou aqui uma leva de hipromelose que eu tenho que analisar por SEC. Tá, mas qual que é o peso molecular? O peso molecular é, sei lá, 200 Daltons. Não, calma aí, você deu uma olhada da onde? Porque às vezes o que acontece é que a pessoa vai olhar, por exemplo, num PubChain da vida, né? E aí o que acontece? Essas bases de dados vão falar para você o peso molecular do monômero. Porque não tem como a base de dados também, né? Coitada da base de dados. A base de dados vai falar assim, né? Não, peraí, deixa eu prever. Aí vai dar uma qual só vai média ser. Ela vai dar um monômero. Então, é importante você dar uma olhada qual que é a massa molecular desse seu produto, porque daí você vai fazer uma análise que está sendo meio que dedicada com relação a esse seu produto, para que você realmente tenha uma coisa que não falha, né? Inclusive, essa informação é bem importante para a caracterização do material, né? Da matéria-prima que você está usando, seja ela ativa, recipiente, etc. Acho que isso deve fazer parte aí de um checklist de controle da própria matéria-prima, né? Exatamente. E justamente porque você mudar uma massa molecular, né? Então, por exemplo, a proteína não vai mudar porque a proteína ela tem aquela especificidade dela, né? Você pode ter outras coisas que a gente já fala mais a respeito, mas assim, indo para um caminho de mais de polímeros no geral, né? O que tem aí essa repetição dessas unidades, né? O que pode acontecer é que você pode ter alteração de propriedades físico-químicas com uma função desse tamanho. Exato. Então, você pode ter aí uma viscosidade diferente, você pode ter um produto que é ou líquido, ou um gel, ou até mesmo ele está sólido, como uma função desse peso molecular, além de outras coisas, né, como, por exemplo, uma ramificação, alguma coisa assim. Formação de agregados. A proteína vai ir para um caminho mais de formação de agregados, né? Então, é lógico, essa proteína ela existe lá como o que a gente vai chamar como monômero nesse caso, só que ela pode formar agregados na forma de dímero, trímeros e outros agregados de ordem maior. Então, isso também é uma outra coisa que pode acontecer. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado sobre qual que é esse peso molecular esperado para que a gente consiga adequar aí essa estruturação e que a gente consiga adequar uma coluna certa para essa situação certa. Caso contrário, você vai ter aí alguns problemas. Quais podem ser esses problemas? Ou sair no V0, ou sair numa retenção extrema, que a gente pode ir falando mais a respeito, né? Mas assim, você pode cair em um desses dois extremos, isso vai gerando problemas diferentes para você, né? Então, se você cai, por exemplo, no V0, o que acontece? Você não consegue diferenciar mais esses volumes. Se você cai na retenção extrema, você, na verdade, não consegue diferenciar também, porque você tem aí espécies que podem estar coeluindo ali e a sua coluna não vai conseguir enxergar eles. Isso leva a gente a um mecanismo, né? Qual que é o mecanismo de SEC? SEC, eu gosto de brincar que SEC vai ser uma peneira ao contrário. Então, imagina, você está lá na praia, você pegou um punhadinho de areia e jogou pela peneira. O que vai acontecer? O pequeno vai passar e o grande vai ficar. Sim. SEC é o contrário, né? Então, em SEC, quando você passa uma espécie muito pequena, essa espécie ela vai viajar e ela vai ter essa capacidade de adentrar nos poros. Enquanto o cara grandão, ele vai passar voado ali no meio, ele só vai viajar pelo espaço intersticial aí dessas partículas, né? E aí, SEC vai ser, então, uma função dessa capacidade desse analito de penetrar nos poros dessa partícula que compõe a fase estacionária. E aí, para você escolher o tipo de fase estacionária, você precisa saber exatamente o tamanho da molécula para que o poro seja compatível com o tamanho dela. Compatível, exatamente. E aí, se essa molécula é muito grande, ela passa voada. Se ela é muito pequena, ela vai penetrar até o fundo do poro, mas até aí, se for uma um pouquinho menor ou um pouquinho maior, se ela tiver, dependendo do tamanho que ela tem, você não vai conseguir diferenciar, né? Porque todas elas atingiram aí esse nível de permeação, penetração máxima dos poros. Então, para SEC, a gente vai ter essas duas métricas, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente tem a métrica da retenção mínima e a retenção máxima, levando em consideração uma situação ideal.
né? Que daí não tem carga, por exemplo, não tem nenhum outro efeito que pode causar algum problema para a gente. Então a gente vai ter aí essas duas barreiras, o máximo e o mínimo, né? E na verdade tudo que você tem que analisar tem que estar entre esse máximo e esse mínimo. Uhum. Isso vai gerar uma curva de calibração, por exemplo, se você for trabalhar com alguma amostra que é mais comum, né, pega aí um polissacarídeo, pega um PEG, pega uma proteína, você vai ter curvas de calibração, né, em função aí dessa capacidade de penetração nesses poros, e aí, justamente com base nisso, você sempre vai ter que trabalhar dentro dessas regiões, né? E melhor ainda, se você tiver essa possibilidade de trabalhar usando, né, lendo uma curva de calibração, sempre tem que escolher a região que esteja mais linear, né? Então a gente vai ver que a gente tem uma região que geralmente está linear e você vai começando a ver essa inflexão acontecer conforme você vai chegando perto desses extremos. Ou seja, você vai vendo uma inflexãozinha começando a fazer até ela ficar 100% ali na vertical, quando ela chega na exclusão máxima. E a mesma coisa quando ela vai caminhando ali para o fim e chegando na penetração máxima. Quando ela chega na penetração máxima, ela também vai mostrar uma inflexão. Então, geralmente você vai ter esse formato aí meio de um S meio estranho, né? Mas é mais ou menos isso. É um S deitado, acaba ficando um S deitado, mas por conta disso, né? Você vai chegando perto dessas regiões de inflexão. A nossa recomendação é sempre ficar dentro da linearidade, né? Então, o fabricante pode até falar, o meu limite de exclusão é esse. Legal, seu limite de exclusão é esse, você não vai trabalhar no limite de exclusão, porque senão você não vai conseguir trabalhar direito. Então, a nossa recomendação é sempre ficar nessa região mais linear. Legal. Né? E falando nisso, quais seriam os tipos de fases estacionárias e, consequentemente, de fases móveis para esse tipo de cromatografia? Certo. O que a gente acaba tendo mais, e para eu responder essa pergunta, Maria, eu tenho que falar que existem subgrupos de SEC. Então, e isso acaba gerando um ruído danado também, né? Não sei se vocês já ouviram falar do GPC. Ah, sim, já. Sim, Eu já GPC. cheguei a usar no doutorado. Exatamente. O que acontece é que existe o GFC e o GPC, que são subgrupos de SEC. Olha, GPC... não consegue nem saber. Olha aí, exatamente. Então, o GPC é cromatografia por permeação em gel, Gel Permeation Chromatography. E o GFC é o Gel Filtration Chromatography, ou cromatografia por filtração em gel, certo? O que acontece é o seguinte, quando eu estou falando de GFC, eu estou falando de matrizes mais polares, fases móveis mais polares e até mesmo fases estacionárias que acabam sendo mais polares também. O GPC, eu já estou falando de fases estacionárias que são mais apolares, fases móveis que são fases orgânicas mais fortes, né? E analitos que são mais apolares também. Vamos colocar aí alguns exemplos. Quando eu estou falando de GPC, eu estou falando de uma matriz de copolímero de estireno de vinil-benzeno, tá? E eu estou falando de uma fase móvel que é bem mais agressiva, então a gente pode pensar aí nos seus THF, por exemplo, num caso mais extremo aí um hexafluoropropanol, né? E bem como outros solventes orgânicos que sejam por DMF, DMSO, basicamente o que o coração mandar e o que a coluna permitir, né? Depende do fabricante. O que der pra fazer, né? Exatamente. E, na verdade, você vai falar aí de amostras, tipos de amostras que são mais apolares, então, e que sejam solúveis, né? Por isso que você tem aí uma liberdade maior de escolher o tipo de solvente. E aí a gente vai estar falando de polietileno, a gente vai estar falando de polipropileno, a gente vai estar falando de polistireno, na maioria das vezes coisas que a gente não vai encontrar numa indústria farmacêutica. Mas, de vez em nunca, vai aparecer alguma coisa ali que vai ter que analisar por GPC. Pega ali, por exemplo, uma queratina, né, que não dá para a gente solubilizar direito. Pega ali, dependendo da modificação que você tiver feito na sua celulose, né, no caso de um polímero semissintético, é capaz de precisar, então tem que ver direitinho como que funciona essa solubilidade. Então, de vez em nunca, você vai aparecer alguma coisa de GPC. Mas, na maioria das vezes, a gente vai ir para GFC. GFC a gente vai usar sílica ou polímeros relacionados aí ao polimetacrilato, né? Então, pode ser, por exemplo, um polihidroximetacrilato, né? E tem outras matrizes, mas que acabam sendo menos comuns, né? Então, você tem aí, por exemplo, matrizes eu não lembro agora se é de poliéster ou poliéter, um dos dois, se não me falha a memória, de poliéter. Mas aí, assim, acaba sendo muito, muito difícil de encontrar. O que acaba encontrando mais é o polimetacrilato e a sílica. A YMC vai trabalhar só com sílica, né? E aí a gente vai falar de fases móveis que, na maioria das vezes, vão ser água ou alguma solução aquosa, pode conter um pouco de solvente orgânico, né? E dependendo da aplicação e dependendo, mais uma vez, da resistência dessa fase estacionária, da tolerância dessa fase estacionária para receber esse solvente orgânico,
Você vai ter os seus analíticos, né? Os seus analíticos vão ser os mais polares, então a gente vai estar falando de proteína, a gente vai estar falando de polissacarídeos, a gente vai estar falando aí de PEG, por exemplo, né? A gente pode chegar, ou de polímeros aí, né? Sintéticos ou semissintéticos que vão indo para um caminho mais polar, né? E tô viajando aqui. Nossa. Rapidinho, falando sobre fase móvel, a gente também estaria falando sobre usar tampões, ou a gente teria restrição por causa dos sais, né? Porque quando a gente fala de cromatografia comum, a gente sempre pensa no problema dos sais entrando na coluna, né? E aí é sempre uma dor no coração quando a gente tem que fazer alguma coisa com um tampão de fosfato mais para 3 do que para 7. E eu tinha aquele medo de passar, deixar alguma coisa perdida na coluna e estragar a minha única coluna, né, para o trabalho, né? E aí, nesse caso, a gente também também teria esse tipo de preocupação com o tampão? Tem que ter essa preocupação. Uhum. Mas depende do analítico que você está estudando. Ah, tá. Então, aí eu tenho que entrar nas não idealidades de SEC, né? Que SEC também tem muita não idealidade. Então, o que acontece? Quando eu estou falando de polissacarídeos, polissacarídeo ele é neutro, tranquilo, eu posso passar em 100% de água, eu não preciso de um tampão para isso. Reclama, né? Ninguém reclama, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, quando a gente está falando de uma proteína, a proteína já muda um pouco de figura. Por quê? Porque a proteína ela vai ter as cargas residuais dela, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas nesse caso eu vou super simplificar para ela tem as cargas residuais dela, e isso pode fazer com que ela esteja numa configuração, né, nas microespécies dela, onde ela vai querer grudar mais ou menos com a minha matriz. Lembrando que tanto a sílica quanto o polimetacrilato podem ter uma carga ligeiramente negativa na superfície. Por quê? Porque por parte da sílica a gente tem o silanol e por parte do metacrilato a gente tem o próprio residual de ácido metacrílico que pode estar presente ali. Então a gente pode ter uma carga ligeiramente negativa. Se essa proteína ela tem uma carga ligeiramente positiva, ela vai querer agarrar, né? E aí se ela agarra, ela vai acabar ficando com um formato estranho de pico, né? Ou então ela vai querer aumentar a retenção dela e tudo mais. Então nesse caso, você tem que tomar cuidado com qual que é o tampão o pH que ela vai estar. Então, nesse caso, você pode sim trabalhar ali com, por exemplo, um tampão em pH 6 ou um tampão em pH 7, dependendo ali por exemplo, da carga residual dessa sua proteína. Isso você tem que estudar no caso a caso, né? E aí você pode usar esse tampão. Você pode partir, por exemplo, acredite se quisesse, de 50 milimolar, né? Caraca, então é bastante coisa, né? E eu te digo mais, esse é um dos caminhos, né? Você usar o tampão, mas não só isso. Você, na verdade, acaba juntando outros mecanismos onde você usa uma concentração maior de sal para você ajudar a dessorver, porque você vai ter ali essas interações iônicas, então você vai adicionando mais carga de sal para você favorecer essa dessorção dessa proteína, justamente por substituição dos íons que você está alimentando na fase móvel. E nessa situação, né, a quantidade de sal, geralmente você adiciona cloreto de sódio, esse cloreto de sódio, dependendo do fabricante, você consegue chegar até 0,5 molar. Caraca, impressionada. Então é sal pra caramba, que você pode usar. Nossa, realmente é bastante. E aí, só mais duas dúvidas. Manda ver. Eu e o Natan, né, com três perguntas no mesmo. Fluxo é importante, porque aí você... caramba. É essa que eu tava imaginando aqui, que quanto mais você empurra, né, enfim, mais ou menos você vai ter essa filtração, né, se a gente for pensar assim. E os equipamentos, eles são como os nossos HPLCs convencionais ou tem alguma particularidade? Vamos lá. Primeira dúvida. Quando a gente está falando de fluxo, né? Uma outra sacanagem que eu faço é que quando a gente está falando de eficiência e a gente está olhando ali a equação de Van Dinter, o gráfico da equação de Van Dinter, ele parece a Nike, né? O símbolo da Nike, né? Aquele Czinho assim, eu brinco, né? Check. Aquele checkzinho. Na equação de Van Dinter para SEC, não é o símbolo da Nike, porque não tem contribuição significativa da difusão axial. Então, o que acontece é que é só uma reta. Né? Então, você tem ali aquela linha de base por parte da difusão de edge, e você tem só ali o crescente com relação ali ao próprio resistência à transferência de massa. Né? Então, o que acontece? No fundo,
quanto maior é a sua velocidade ali dentro dessas moléculas, dentro da sua coluna, pior vai ser a eficiência. E você pode, então, reduzindo esse fluxo e melhorando continuamente essa sua eficiência, né? É lógico que isso vai gerar uma complicação, né? Até quando que eu diminuo o meu fluxo? Porque, no caso, você não vai ter uma limitação clara, como a gente vê em fase reversa, que você fala, opa, peraí, aqui eu tô começando a subir no símbolozinho, né? Na perninha da Nike, né? Do tiquezinho. Então, eu não consigo subir tanto essa parte aí. Então, o que acontece? Na verdade, você vai ter que fazer essa avaliação onde você simplesmente vê onde que está mais fácil para você, onde que faz mais sentido para você. Porque você pode, teoricamente, ir diminuindo esse fluxo, né, até chegar em valores bem menores, só que daí você vai ficar com um método gigante e isso daí vai te gerar um problema também, né? Então, aí você vai vendo qual que é o seu sweet spot, né? O seu ponto que faz mais sentido para você. Geralmente, o pessoal... E isso também entra no que eu ia numa outra questão, uma característica muito grande de SEC, que SEC ela tem um diâmetro interno que naturalmente já é maior. Então, o que seria o equivalente de uma coluna 250 por 4.6 por 5 para SEC é uma 300 por 7.8 ou 8 milímetros de diâmetro interno e 5 micras, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do fabricante. Legal. Então, você já vai partir de um diâmetro interno de 8 milímetros e você vai diminuindo esse fluxo. Então, aí vai daquilo que você acha que é mais pertinente, né? Tem gente que vai trabalhar desde 1 ml por minuto até, por exemplo, 0,6, 0,5 ml por minuto, justamente porque é até onde que você precisa chegar sem ficar com um tempo de corrida Gigantesco. né? Então, isso daí é uma coisa que faz parte desse ajuste fino daquilo que você espera do seu método. Lembrando, né, uma outra coisa também que é interessante, SEC é uma cromatografia que foi feita para ser feia, né? Por quê? Porque... Vai pegar um eletrocardiograma no final. né? Teve uma vez que eu tava conversando com uma moça, né? Aí eu enviei uma aplicação de ácido hialurônico, né, pra ela. E aí, assim, era um campo de guerra, um pico de uns 20 minutos. E daí, mais pro final, tinha um piquinho bem fininho de alguns, sei lá, 1 minuto, né? Assim, bem fininho, bem simétrico, bem gaussiano. Aí ela virou assim pra mim, esse último pico aí que é o ácido hialurônico. Não. Essa montanha-russa. O ácido hialurônico, esse pico que você tá falando é o diluente. O ácido hialurônico é esse pico de 20 minutos, né? Então, porque justamente acaba sendo uma função daquilo que você tá analisando. Ou seja, se você tem uma distribuição muito grande de pesos moleculares, naturalmente o seu pico vai ser feio, né? E a gente também não tem muitos mecanismos para chegar numa separação, né? Então, a separação, como eu falei, ela é muito mais dependente de um evento físico do que químico. Então, ele vai ser feio mesmo. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer coisas que vão afetar na eficiência, né? Então, por exemplo, mexer nesse fluxo, né? De repente, mexer num comprimento. Então, é por isso que existem colunas aí, por exemplo, de 500, 600 milímetros de comprimento para SEC, né? Ou então a gente pega várias colunas de 300 e vai acoplando em série, né? Eu já cheguei a ver uma situação de um cliente que tinha 6 colunas de SEC de 300 milímetros acopladas em série para fazer ali uma separação que eles precisavam fazer. Por quê? Porque justamente a gente usa o comprimento como critério de separação, né? Só para concluir, né, antes de eu ir para a próxima dúvida, só para concluir, Valério, uma outra questão que eu também acho que é importante eu falar, né? Uma das interferências pode ser também o sal, uma das interferências e alterações de seletividade pode vir por parte do sal ou do pH, né, que vem do tampão, quando a gente está falando de uma situação não ideal como é a proteína, mas também tem uma outra coisa que a gente pode lembrar e sempre tem que lembrar de fazer ou de avaliar pelo menos, é a questão das interações hidrofóbicas, né? Ou seja, eu tenho que entender que pode ser que eu tenha uma interação hidrofóbica acontecendo entre o meu analito e a minha fase estacionária. Quando isso acontece, por SEC clássico, eu tenho que tentar evitar isso ao máximo. E é daí que entra a utilização de solventes orgânicos. Então, eu posso colocar aí 5%, 10%, talvez até um pouco mais se o fabricante permitir, né? Porque tem alguns fabricantes de resinas de polimetacrilato que não permitem você adicionar muito solvente orgânico, porque isso pode causar algum problema na fase estacionária, né? Ou seja, isso pode induzir aí uma dilatação ou uma contração, dependendo do solvente que você coloca, isso pode danificar a fase estacionária. Então, é sempre bom você olhar o manual para ver até quanto que você pode chegar, mas enfim, você adiciona um pouco de solvente orgânico para você eliminar essa interação hidrofóbica, né? E daí isso daí pode te ajudar também até a melhorar um formato de pico, dependendo do que você estiver trabalhando, tá?
Bom, então seria mais ou menos por aí. Aí vem o E aí, equipamento. Para fechar o equipamento, pra gente seguir para Pra gente pras seguir pro próximas. próximo. O equipamento, na maior parte das vezes, você pode usar o mesmo, não tem muito problema, né? Não tem muito problema você usar. Quando você foi falando das características, eu já pensei, ai, E parece que não dá, né? Stris, 50 milimolar de tampão, É. né? Não, É. Enfim. Tem que ficar de olho nessa compatibilidade das peças com o sal, que isso daí você pode ver com o seu fabricante, mas na maioria das vezes a gente consegue rodar SEC bem, a gente roda SEC bem Em nas HPLC. configurações em HPLC numa boa. O que eu ia falar também é justamente pensando nessa configuração que você falou já, em HPLC, né? Exato. Porque aí eu volto para as medidas de coluna, né? Quando eu estava falando quando eu estava falando da coluna tradicional, ela é de 300 por 8 por, que seja, 5, 6, 7 micras, isso depende do fabricante. Opa, desculpa. Tem alguma coisa que... Foi um banquinho. Então, você tem uma medida que isso seria o equivalente de HPLC, certo? Agora, a gente também tem o UHP-SEC, né? Que daí é o SEC de uma pressão maior e que vai te render justamente aí uma eficiência maior também. E aí a gente já consegue chegar aí a colunas, por exemplo, de 2 micras, falando de SEC, né? Isso vai fazer sentido para quando a gente estiver falando de proteínas, quando a gente estiver falando principalmente de anticorpos monoclonais, porque a gente cai nessa questão que a Valéria trouxe sobre os agregados, ou seja, a gente vai chegar numa demanda de eficiência tal, onde a gente consegue chegar nessa separação para enxergar justamente o pico do monômero, do dímero, do trímero de outras espécies agregadas, e que é importante que a gente mapeie isso para que a gente consiga entender justamente como que esse fármaco vai se comportar, né? Até mesmo porque são esses dímeros, trímeros e agregados que podem ser responsáveis por alguns efeitos colaterais, que é o que a gente quer evitar, a gente tem que ter um bom controle sobre isso, pode até chegar numa questão de produtos de degradação acompanhado por SEC, né? Porque dependendo da exposição a uma condição térmica, uma condição de fotodegradação, até o ácido e a base, você pode gerar mais agregados, né? E isso é o que você tem que Isso influencia ter a pra capacidade de caramba avaliar. pra formação de agregados, né? Exatamente. Tempo de repouso e pH, né? São duas Sim. coisas que influenciam bastante mesmo. E até mesmo o calor, né? O calor sim. muda muito, ainda mais com uma proteína que ela vai desnaturar. Então, o que acontece? Aí, numa situação como essa, a gente tem que lembrar o mecanismo clássico, né? Daquilo que a gente entende até mesmo para as outras colunas. Então, se eu tenho a minha coluna grande, eu posso usar um equipamento que ele é, vamos dizer assim, mais tradicional. Agora, se eu estou diminuindo a escala da minha coluna, eu tenho que usar um equipamento que também acompanhe essa diminuição de escala para eu não ter um problema com relação a justamente essa razão, volume da coluna versus o volume extracoluna. E aí que eu preciso entrar, né, numa situação até mesmo de um equipamento de UHPLC não por conta da pressão, mas por conta do volume extracoluna que ele vai representar. Sim. Né? Ou eu posso ter, inclusive, um HPLC com toda essa configuração de redução de volume extracoluna, porque uma coluna de UHP-SEC ela não vai chegar nessa pressão gigantesca, né? Eu não vou lembrar agora da pressão, mas assim, não é uma pressão de 1000 bar, por exemplo. É uma pressão exemplo, né? Que eu não vou saber precisar agora de UHP-SEC, que é difícil a gente ver o UHP-SEC, mas assim, seria aí no máximo uns 400 e poucos bar. Então, veja que a gente não está falando de pressão nesse caso. A gente está falando de uma pressão superior em relação a colunas de HPLC normal de SEC, mas a gente ainda não está falando numa pressão tão alta como a gente está acostumado a ver do HPLC. Mas essa configuração de UHPLC, ela passa a ser importante por conta da redução do volume extracoluna que esses equipamentos vão representar. Legal. Então, nesse tipo de situação, vale a pena a gente investir, né, e parar para tentar dar uma enxergada com relação a isso, tá? E só para finalizar, para formalizar bastante, né, com relação a esses equipamentos, eu falei mais ou menos, né, quando eu estava começando a falar, mas não era só por causa disso, né? Se você for ver, existem equipamentos hoje em dia que são dedicados para ir para o GPC, né? E isso poderia fazer sentido também para uma realidade de FC também, num sentido de que, dependendo do detector que você vai usar, pode ser que faça sentido, né? O que eu quero dizer com isso? Você tem hoje em dia equipamentos que vão trabalhar com o índice de refração, né? E o que acontece? O índice de refração, para quem não se lembra, ele tem aí essa célula que ela é dividida em dois, né? Ela tem a célula da amostra e ela tem a célula da fase móvel.
E aí o que acontece? Toda vez que você vai trocar de fase móvel, você tem que purgar a célula de fase móvel para você ter certeza que, né, saiu tudo e tal, e daí aí sim você começa a passar a amostra, porque você tem que sempre confrontar a fase móvel que você está passando da sua corrida com uma referência de fase móvel que já está ali. Então, toda vez que você vai trocar, você tem que fazer a purga, né? E que isso daí acaba sendo mais chato, mais complicado. Tem algumas empresas que já fazem, por exemplo, um sistema de GPC onde você tem a sua coluna de trabalho e uma coluna que eles chamam de coluna dummy, né? Então, assim, você tem ali uma outra coluna e um outro caminho que só estão ali para simular uma fase móvel que você está trocando, né? E daí você tem um caminho que está sempre passando pela célula de referência e um caminho que está sempre passando pela célula de trabalho. E aí você sempre tem em tempo real essas duas fases móveis iguais e você não precisa perder tempo para purgar. Esse é um caso mega extremo de quem vai trabalhar com controle de qualidade, precisa trocar rápido as coisas. Sim. E aí, geralmente, é mais para quem vai trabalhar com GPC, mas faria sentido também para uma realidade de FC. Tirando isso, é só você ficar de olho na relação volume de coluna versus volume extra-coluna. E lembrando, né, não, a coluna de UHPSEC, ela também não é a coluna que nem a gente está acostumado a ver, né? Então, uma coluna de UHPSEC, por exemplo, ela seria uma coluna de 300 por 4.6 por 2, né? Então, 4.6 de diâmetro interno já é aquele negócio, uau, né? É muito pequeno esse diâmetro interno, né? Isso seria o muito pequeno para o HPSEC. Legal. Antes da gente passar, e os detectores? Detectores. Porque nesse caso, quais são os detectores que a gente estaria trabalhando com o SEC? Tá. Na maior parte das vezes, você vai usar ou um detector à base de UV, né? Seja ele um DAD, seja ele um detector UV convencional, ou você vai usar o RID. Tudo vai depender do fato de você ter um grupo cromóforo ou não. Né? Então, se ele não tem um bom grupo cromóforo, a gente vai para RID. Se ele tem um bom grupo cromóforo, a gente pode testar ele no UV. E eu digo testar, porque às vezes é um grupo cromóforo meio chatinho, às vezes é uma amostra meio chatinha. Aí tem que você tem que ir vendo o que vale mais a pena para você. Até porque RID é um inferno. Né? Sim. Por isso que tem essa saída que você explicou, de passar a fase móvel em paralelo, porque, nossa, trabalhar com RID é maluco. É meio chato, né? E na verdade, assim, tem alguns... estabilizar. Exatamente. Tem alguns detectores que eles são esses mais antigos, né? E aí a geometria também não ajuda. Então você leva muito tempo para estabilizar, né? Hoje em dia você já tem detectores com células de fluxo que têm geometrias melhores, operações melhores, e aí ele vai um pouquinho melhor, né? Mas esses mais das antigas são meio chatinhos. Mas assim, aí você... Para questão de trabalho mesmo, você tem esses dois. Mas para quem vai fazer aí uma investigação, para quem vai fazer uma pesquisa, né, para quem vai fazer uma coisa um pouco mais rebuscada, você pode entrar, por exemplo, com o mouse, que é o que eu estava falando, ou massas, né? E para casos assim bem mais específicos, isso é mais para quem vai trabalhar com ciência de polímeros mesmo, pode até ter um detector viscosimétrico, mas isso é o mais específico de todos, assim, eu nunca vi alguém usando um desses, né? É mais aí um desses 4 anteriores aí que eu comentei. Acho que a gente cobriu bem aqui esse tema. Se alguém quiser mais informações, deixa nos comentários que a gente... E a gente vai conversando aí. Num segundo momento. Manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para as meninas e aí a gente vai discutindo. Arrasando. Fiz. Não, imagina. Simbólico. Fiz assim o link igualzinho, né? Entendedores entenderam. Então, agora que a gente fechou então o assunto de SEC, a gente pode agora prosseguir para o próximo tema, que é a troca iônica, certo? Exatamente, galera. Olha aí, ó. Melhoria contínua. A gente adora uma melhoria contínua. Muito bom. Absoluto cinema. Não, legal. Então, assim, a gente já deu uma palhinha lá atrás, né? Mas agora o mecanismo principal vai ser justamente essa troca iônica e a utilização de uma fase móvel que vai ajudar você a dessorver, né? Vamos dizer assim, esse material que garrou ali na fase estacionária. Ou seja, eu tenho que fazer essa proteína ela chegar perto, ter uma interação com a minha fase estacionária e depois eu tenho que dar algum jeito de desgrudar ela para ela seguir a viagem dela, seguir o caminho dela, né? Antes de qualquer coisa, para quem vai trabalhar com troca iônica, tem 2 coisas que a gente sempre tem que ficar de olho. Número 1, qual é o seu objetivo? O que você quer fazer? Você quer analisar ou você quer purificar ou você quer ter uma ideia de mais para frente jogar para uma purificação? Isso vai fazer muito sentido para você porque você vai ter que
com base nisso, escolher qual que é a fase estacionária que você vai trabalhar. Eu te digo por quê, né? Porque assim, você pode ter vários tipos de materiais diferentes, né, que podem ser usados aí para fazer uma fase estacionária de troca iônica. A gente usa o polimetacrilato, né? Para troca iônica, assim, a gente usa o polimetacrilato, né? Porque para SEC a gente só usa sílica, mas para troca iônica a gente usa o polimetacrilato. E aí, o nosso polimetacrilato, ele pode ser uma partícula rígida ou ele pode ser uma partícula porosa. E o que acontece? A partícula rígida, ela vai ser interessante porque ela tem uma resistência mecânica maior, então ela vai tolerar mais pressão de trabalho, e ela vai ser uma partícula que, justamente por ela ser rígida, ela não vai ter tanto problema relacionado à resistência à transferência de massa. Então ela vai jogar você para uma eficiência maior. Qual que é o problema disso? O problema é que ela não tem uma boa área superficial. Então, ela não vai ter carregabilidade muito boa. Se você colocar um monte de amostra ali no seu cromatograma, o pico vai começar a alargar justamente como uma função da sobrecarga. Então, quando você escolhe uma partícula rígida, o seu objetivo é fazer uma corrida analítica, única e exclusivamente para fim analítico e nada mais. Agora, quando você vai para uma partícula porosa, você já está falando de uma partícula que você vai ter que ficar meio de olho na pressão que você vai trabalhar. Mais uma vez, vejam um manual para saber essas relações de pressão. Mas assim, você vai poder colocar um pouco mais de carga sem que você tenha o colapso logo de cara, né? Então, a partícula porosa ela vai ser uma partícula que você vai pensar mais a respeito de um carregamento maior. Seja para você injetar uma amostra que seja naturalmente mais carregada, mais suja, isso vai depender da amostra que você está trabalhando, seja se você quiser seguir para uma parte de purificação. Porque quando você tem o objetivo de purificar, você quer carregar a maior quantidade possível para daí você conseguir chegar nessa sua eficiência melhor de purificação. Ou seja, você quer purificar a maior quantidade de amostra possível dentro de uma mesma injeção, sem que você tenha nenhum tipo de dano à pureza e ao seu rendimento. Então, nesse tipo de situação, você tem que botar na balança o que você quer. Ou você vai para mais eficiência e menos carregabilidade, ou você vai para menos eficiência e mais carregabilidade. Então, você tem que ir dosando esses dois caras, né? O segundo ponto que você tem que entender é qual que é o o ponto isoelétrico dessa sua proteína, né? Sim. O ponto isoelétrico, ele serve para muita coisa, né? Serve, por exemplo, até para cozinhar, né? Dependendo do que você vai fazer, né? Você vai, esses dias mesmo, né? Ontem eu estava fazendo um queijo, né? E daí eu inventei de fazer um queijo de soja, né? E aí eu, não fazia nem ideia, né? De como fazer, de onde partir. Eu gosto de ficar inventando mesmo, né? Eu não gosto de ficar vendo muito receita, tá? Essas coisas, né? A única coisa que eu fui lá, qual que é o ponto isoelétrico das proteínas da soja? É por volta ali dos pH 4, mais ou menos por aí, beleza. Então, eu fiz ali a extração do leite de soja, dos grãozinhos de soja e tudo mais, fiquei ali com o leite da soja, leite entre aspas, né? E aí eu falei, bom, deve estar num pH, vamos chutar que está num pH um pouco mais neutro, né? Porque geralmente está num pH mais neutro, eu vou jogar um limãozinho até ir descendo esse valor desse pH da minha solução e esperando para encontrar aí uma precipitação. E dito e feito, fui adicionando ali o suco do limão até essas proteínas começarem aí a sofrer uma desnaturação. Quando elas sofrem essa desnaturação, justamente elas perdem a configuração tridimensional dela e passam a ser mais hidrofóbicas, né? Justamente porque elas não conseguem manter a solubilidade dela naquela condição. E aí elas começaram a precipitar e, bom, aí é só filtrar, né? E fazer ali o queijo, né? Então, ponto isoelétrico pode ser usado para cozinhar, né? Mas, o que mais que a gente pode usar para fazer o ponto isoelétrico? De vez em quando a gente pode usar para cromatografar, né? Para fazer um métodozinho bacana, maneirinho, né? Então, justamente com base nisso, a gente pode usar essa informação. Vamos lapidar um pouquinho sobre o que é o conceito do ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico é um ponto onde eu vou ter a minha macromolécula, ou mesmo a minha molécula, com carga residual zero. E aí, se eu estou acima desse ponto isoelétrico, eu tenho aí mais espécies que sofreram algum tipo de dissociação. E se eu estou abaixo desse ponto isoelétrico, eu tenho espécies que vão sofrer mais protonação. Então, isso vai ser super importante para quem vai fazer um modo de cromatografia que depende dessas cargas residuais. Por quê? Porque se eu tenho uma proteína, por exemplo, com um ponto isoelétrico muito alto, fatalmente eu tenho que trabalhar
Fatalmente não. Fatalmente é uma palavra muito Muito forte. extrema, muito forte. Mas assim, é melhor que eu comece a pensar justamente num pH menor, Aham. né? E justamente por estar trabalhando com pH menor, eu sei que esse pH vai estar protonando as minhas estruturas. Então eu vou pensar num trocador de cátions, né? Então, aí, por parte da YMC, o que a gente teria como oferecer seria um trocador de cátions forte, que seria aí um grupo sulfopropil, né? E aí a gente partiria de um sulfopropil para começar um desenvolvimento. Agora, se a gente tem um PI muito baixo, vamos supor, um PI igual a 6, eu posso ir para baixo, mas eu também não teria tanto espaço para brincar num PI menor, porque aí eu já começo a ficar muito perto de uma região que eu não sei o que pode acontecer com a minha proteína. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Ou eu posso partir para um outro caminho. Eu posso trabalhar acima do meu PI. Lembrando que se eu trabalho acima do meu PI, eu teria essas espécies aí, por exemplo, carboxilas, que sofreriam uma dissociação. E aí eu tenho que trabalhar com um trocador de ânions, né? E daí a gente tem o nosso trocador de ânions forte, que seria aí um amônio quaternário para fazer esse tipo de trabalho. Né? Então, a gente tem esses dois caminhos para se escolher e justamente por isso que eu falo, veja o PI. Né? Porque com o PI ele vai ser o cara que vai te dar aí esse pontapé inicial para você, Esse é o primeiro escolher. parâmetro, né? Se no Exatamente. caso anterior a gente estava olhando para tamanho, agora a gente está olhando para ponto iselétrico. Exatamente, tá? Então, assim, é interessante que você fique com isso. Agora, é legal também eu falar que é o seguinte, isso é meio que uma ordem lógica das coisas, mas pode ser que você caia numa não idealidade, pode ser também, né? Então, eu tenho exemplos, né, de não idealidades, isso quando eu tenho quando eu tenho como mostrar os gráficos e tudo mais, né? A gente tem situações, por exemplo, onde você tá ali num PI igual a 6 e pouco, 7, e aí você fala, eu vou com certeza começar por troca aniônica, porque daí eu exploro a parte de cima. E aí você não tem resposta nenhuma. Aí daí você acaba tendo que trabalhar para baixo do PI, justamente por troca catiônica, para que você consiga ter um resultado de retenção, porque às vezes você não tem a resposta naquilo que você estava imaginando. E o mesmo, e o oposto é verdadeiro também. Às vezes você está num valor ali de pH que, vamos supor, o mesmo exemplo, 7 e tantos agora. 7 e tantos já é meio alto o PI, então você fala, eu tenho bastante espaço na região ácida para brincar. Você vai testando os vários pHs ali e as várias retenções dentro de um universo de troca catiônica e você não vê resposta. Vai trabalhar no aniônico, acima do PI funciona. Então, assim, existe ainda o caso a caso, existe os mistérios, né? Porque tudo depende dos aminoácidos residuais que você vai ter nessa estrutura tridimensional. Então, você pode ter aí algumas variações, mas isso cai dentro de um contexto de não idealidade. E eu falo isso para você ficar de olho, ficar ligeiro, né? De que pode ser que você tenha uma situação como essa, então não levar tão a ferro e fogo isso que a gente está falando da estratégia mais tradicional, que olha, se você tem um PI muito alto, você trabalha na região mais ácida para você ter essa protonação, ou se você tem um PI muito baixo, você trabalha nessa região aqui de dissociação e trabalha com a troca aniônica, né? Essas são estratégias mais tradicionais, mas não quer dizer que vai funcionar exatamente para essa sua situação. Isso daí você tem que realmente avaliar e não levar tudo a ferro e fogo, né? Porque pode te gerar aí alguma complicação, né? Dependendo aí do quão desafiadora é essa sua amostra e esse seu analista de interesse, né? Você falou um negócio, Valéria, que é muito, muito, muito legal, né? Lá atrás, para a SEC, a gente estava falando de tamanho e agora o que está valendo é o ponto iselétrico. O tamanho também faz toda a diferença na escolha. O tamanho também tem que olhar, né? O tamanho também faz toda a diferença, mas não nesse sentido assim, vamos dizer, ele não é tão dependente assim, não é uma coisa tão impactante. Em pesos de o peso é diferente. A primeira eu estaria olhando para pontos elétricos. Exatamente. Mas eu não posso excluir a ideia de que eu tenho que olhar para os tamanhos das moléculas, mesmo porque elas vão fazer interações da mesma forma, né? Entre aspas, voadoras, mas da mesma forma com a fase estacionária, e se eu tiver coisas muito grandes ou muito pequenas, elas vão ter interações diferentes, né? Exatamente. Uma mistura, né? Exatamente. Então, o ponto que a gente tem que chegar é o seguinte. Lembra que eu falei dos dois modelos, né, de partículas que a gente trabalha? Então, a gente tem tanto as partículas rígidas quanto as partículas porosas. Essas partículas porosas, elas vão ter mais ou menos, né, não posso falar exatamente o número, mas elas vão ter da ordem de 1000 angstroms de tamanho de poros. Então, assim, é um poro bem grande,
para conseguir acomodar a maior parte das moléculas que a gente trabalharia, o que a gente precisaria trabalhar, e a gente pode ir manuseando ela sem problemas, né? Então, 1000 angstroms, o resumo da ópera é 1000 angstroms é um tamanho de poros grande pra boné, né? É um número bonito. É um número bonito, né? E a gente consegue trabalhar bem com essas proteínas. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente tem uma fase estacionária, essa fase estacionária ela é usada mais para purificação, né? Que ela foi feita para trabalhar com um tipo de analito que ele é muito grande, né? Que são vírus adeno-associados, tá? Esses vírus adeno-associados vão ser aí vetores virais, né? Então você vai colocar um material genético dentro desse vírus e você vai usar ele como um carreador para chegar aí, fazer com que esse material genético chegue para dentro de uma célula, por exemplo, e faça aí com que esse trabalho aconteça, né? Essa interação aconteça. E aí já é uma bioquímica que eu também não manjo, porque não é a minha parte, né? Mas enfim, a gente vai entender ele, a gente vai super simplificar ele como um vetor viral para fazer as coisas acontecerem, né, para servir aí de um medicamento específico, e já tem vários estudos de aplicação desses vírus adeno-associados para que a gente consiga trabalhar com eles numa boa, né. Agora, o grande problema é o seguinte, o vírus adeno-associado, ele é praticamente um dinossauro, né, é um negócio A gente tá falando de gigante. macromolécula, né, macromolécula, né, Exatamente. parada bem grandona mesmo. Exatamente, então assim, a gente já tá falando aí, se não me falha a memória, dos seus 15 nanômetros. É grande. Então, 15 nanômetros é coisa pra caramba, né? E pra mais, né? 15, 20 nanômetros. E o que acontece? A gente tem algumas regras de ouro, né? E justamente a gente fala que quando a gente está trabalhando com essa relação tamanho com essa relação tamanho do analito versus o tamanho do poro, a gente tem que tomar cuidado porque tradicionalmente falando, você tem que garantir que o seu poro seja pelo menos 3 vezes maior do que essa sua molécula, para que essa molécula consiga entrar bem nesse poro, né? Mas você tem literaturas e você tem, na verdade, grandes cientistas da área da cromatografia que falam que o legal seria até que fosse, sei lá, da ordem de 7 vezes o tamanho, né? Então, assim, você tem, na verdade, situações onde, dependendo daquilo que você quer trabalhar, você precisa de um tamanho de poros ainda maior para você conseguir acomodar aquela macromolécula que você está trabalhando. E é nesse caso que aparece o vírus adeno-associado, né? Então, o vírus adeno-associado ele exige um tamanho de poros maior do que o que a gente está acostumado a ver, até mesmo maior do que 1000 angstroms, né? E aí a gente tem você tem aí, por exemplo, fabricantes que vão trabalhar com tamanho de poros maiores quando estão sendo avaliados aí nesse INSEC, por exemplo, né? E a gente chega a ter aí a nossa fase estacionária, que ela vai ter esse ligante de amônio, mas ela vai ter 900 nanômetros, né? Ou 9000 angstroms. Então, é uma coisa interessante isso que você falou, justamente porque a gente faz essa relação aí entre o tamanho e justamente o tamanho do analito versus o tamanho do poro. Esse tamanho de poros ele precisa ser maior para que ele consiga acomodar melhor esse analito, para que ele consiga chegar nessa separação. A gente não consegue, então, desvincular, né, do tamanho. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito, né? E é por isso que a gente começou por SEC, porque nas outras cromatografias eu vou acabar tendo que chamar de qualquer jeito essa relação de tamanho, né? Então, e aí você consegue ver até mesmo essa capacidade de carregabilidade, né? Você vê que quando você chega para proteínas muito grandes, essa carregabilidade vai caindo se você não tem esse tamanho de poros adequado para justamente suportar esse tamanho desse analito, né? E aí que entra a nossa resina aí, que vai ter um tamanho de poros maior. Então, é muito bem observado, a gente tem aí essa relação entre esses dois, também é importante. Legal. Tá? E acho que a gente cobriu, né? Eu só vou falar mais uma última coisa que eu acho que ela é importante. Faz pouco tempo atrás, a gente lançou um hardware especial, uma configuração de hardware especial para quando a gente está falando de troca iônica, né? Então, geralmente as nossas colunas de troca iônica, elas são feitas, por exemplo, só para HPLC, né? Deixa eu colocar de uma outra forma, as que têm um diâmetro interno maior, né? Eu vou colocar assim que eu acho que vai ficar mais fácil, porque todas são só para HPLC. Mas enfim, as que têm um diâmetro interno maior, elas geralmente vão ser feitas em PIC, né? Só que o PIC ele acaba tendo alguns problemas e tudo mais, principalmente problema de resistência química ou então até mesmo algumas adsorções, dependendo do analito que você vai estudar. Então a gente coloca aí um outro hardware, o hardware Acura,
né? Acho que a gente chegou a falar nos outros sobre o hardware Acura, mas só recapitulando, o hardware Acura ele é um hardware de aço com revestimento das paredes internas em um material cerâmico bem fino. E a gente consegue colocar essa fase estacionária de partícula rígida dentro desse hardware Acura também. Né? Justamente a partícula rígida ela acaba sendo mais fácil porque ela tem essa resistência mecânica que é super importante. E aí a gente consegue fazer hardwares de 4.6 e hardwares de 2.1. Né? Por isso que eu mencionei para HPLC e o outro, porque na verdade você não é uma questão de pressão uma vez mais, mas é uma questão de você reduzir o volume extracoluna. Né? E justamente esse hardware ele vai ser importante para quem precisa chegar em análises, como que eu posso dizer, mais sensíveis com relação à amostra que eles estão estudando. Justamente porque, dependendo daquilo que você está trabalhando, você pode ter adsorções não específicas, seja no PIC, seja no aço. Né? E aí você precisa de um hardware que seja mais inerte para que você evite essa distorção não específica e você consiga melhorar a sua sensibilidade, fazendo com que o seu pico fique mais estreito. Né? Funciona como uma pré-coluna. Seria o mesmo Não, o próprio material da coluna. é o próprio material da coluna. Não, Não é uma parada antes, é o próprio material. Então, o material da coluna, a Acura BioPro, ele vai ser de aço com revestimento das paredes internas de um material cerâmico. Então, em vez de você ter uma distorção, uma interação aleatória com um pique ou com aço, você evita isso completamente porque o material cerâmico ele não vai oferecer esse tipo de interação. Entendi. Então, você consegue melhorar esse seu formato de pico. Tem alguns dados aí que são até um pouco assustadores, né, de algumas moléculas que, dependendo de como você está analisando, se você injeta num hardware de aço ou se você injeta num hardware de PIC, o sinal não sai. Então, para quem está olhando, não tem nada. Aí você injeta quando tem o hardware de Acura e tem um pico ali. Ou seja, a concentração ela é tão baixa que ela absorve no hardware, você acha que você não viu nada, mas o pico tá lá. Né? Você só não viu porque ele não eluiu, porque ele travou ali, ele absorveu irreversivelmente. Mas se você tem um hardware e um sistema tanto de coluna quanto o equipamento inteiro que é bioinerte, você vai ver o pico que tá lá. E isso é muito importante para uma questão até mesmo de segurança. Né? Porque você vai conseguir enxergar uma coisa que talvez você não estivesse conseguindo enxergar antes, mas não é porque tem uma frase que o Laudo sempre fala sua, ô Maria. Minha? Que ele sempre, o Laudo ele fala assim, né? Olha, eu vou parafrasear agora a Maria, né? Que era o pessoal que tava fazendo ali, tava olhando um cromatograma cheio de impureza, né? E o pessoal fala, eu nunca vi tudo isso de impureza nessa amostra, né? E você fala, não, a impureza sempre esteve aí. Exato. Vocês que não conseguiam enxergar por uma questão de sistema e de detector e de coluna e tudo mais. Exato. Então, acaba sendo importante a gente pensar também nessa questão de hardware para que a gente consiga maximizar aquilo que a gente vai conseguir enxergar. E as informações que a gente vai ter e a segurança que a gente vai ter com relação ao que a gente está analisando. Então fica a dica, né? Quando você está se preparando para a escolha de um método para análise dos seus biológicos ou biofármacos, ou qualquer que seja, ou qualquer bio que seja, atenção com isso, né? Se a gente estiver falando de doses muito baixas, concentrações muito baixas, pode ser que você tenha... E nem só isso, eu acho que você deixa de quantificar muitas vezes, mesmo em altas concentrações. Se você tiver uma absorção indesejada, você vai estar quantificando menos do que de fato a amostra tem. Surpresinha no final, né? Sim. Se for assim, dependendo, se for se você tem já um padrão, eu acho que vai acabar ficando elas por elas. Agora, se você está fazendo uma análise, na verdade, sem alvo, né, o famoso untargeted, você está tentando entender um pouco mais sobre essa sua amostra, o perigo mora aí. Se o pico não sair, né? não quer dizer que ele não está, né? Exatamente. E assim, na verdade, você está conhecendo, você está investigando essa sua amostra, ou seja, você não sabe nada sobre ela, você está conhecendo ela. E aí, qualquer coisa que deixa de aparecer, não tem nada, eu olhei aqui, não tem nada. Não, peraí, não é assim, né? Então, tem que ficar bem de olho com relação a isso mesmo. Improvável não ter nada, né? Não vamos dizer que é impossível, porque nada é impossível, mas improvável não ter nada. Mas eu vou te falar até vou fazer um paralelo com, de novo, a sua observação de agregados, Valéria. A gente chegou a ter situações onde a gente mudou o hardware, e no hardware de aço estava falando que não tinha agregado, e no hardware de PIC estava falando que tinha agregado.
Então, assim, É os mistérios da química, né? que na verdade vai por uma questão de adsorção, né? No metal ele tem adsorção e no pique, como ele estava mais inerte nessa situação, você conseguiu enxergar porque ele não absorveu, não teve essa adsorção irreversível. No fim das contas, sempre começa com conheça a sua amostra. Exatamente. Sempre começa E volta para aquilo que a gente estava falando. Sim, Conheça a mas- sua amostra. Conheça a sua amostra. Se você não souber, Vai você tirar vai você. injetando, você não sabe o que tá tirando. A amostra, ela com certeza vai voltar Cobra, para te né? morder. Exatamente. Então, isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar mega de olho. Exato, muito bom. E quando que eu tenho que escolher, por exemplo, a gente vai falar das próximas, né? Que é cromatografia em fase reversa e RIC. Quando que eu decido que, na verdade, a minha amostra é mais apropriada para uma fase reversa? Legal. Nessa relação aí de fase reversa com o RIC, né? Uhum. Com o RIC e com as outras também, pensando em Tá. iônica e tamanho e exclusão por tamanho. Legal. Isso daí é uma dúvida que é mega, mega interessante e pertinente, justamente porque a gente tem que saber meio que diferenciar as aplicações de um para o outro, né? Então, quando a gente está falando o melhor jeito que eu posso colocar para você é o seguinte: quando a gente está pensando em diferenciar moléculas por tamanho, a gente coloca um domínio de mecanismo que é só tamanho. Uhum. Né? Então, mais uma vez, quando a gente está falando aí de um monômero, quando a gente está falando de um dímero, trímero, agregado, ou seja, veja que a gente está falando de tamanhos diferentes. Sim. Né? Uhum. A gente está falando aqui a E proteína isso é o do que é jeito que ela está. importante para análise, né? É o que é importante para análise. Então, a gente vai ter essas situações onde a gente tem tamanhos diferentes como uma função dessa agregação diferente. Isso vai gerar tamanhos que vão ser diferentes e que a gente vai conseguir investigar por SEC. Caminho contrário também existe, coisas menores também existe. Né? Eu quero fragmentar essa minha proteína através de uma enzima específica para eu conseguir encontrar ali fragmentos que podem me dar uma ideia sobre como que esse anticorpo funciona. Também consigo fazer por SEC porque, mais uma vez, eu estou falando de diferenças de tamanho. Né? Quando eu vou para a troca iônica, eu estou tentando entender essa minha proteína de um ponto de vista de aminoácidos residuais. Ou seja, eu tenho cargas diferentes que estão aí. E aí vem o nome, né? Quando a gente está falando de troca iônica, a gente está falando de variantes de carga. Ou seja, a gente pode ter aí, por exemplo, uma proteína, e a proteína, por mais que ela seja feita aí, por exemplo, de algum bioprocesso, né, de algum bioreator, você pode ter aí pequenos defeitos que podem aparecer como uma função dessa biossíntese. E aí, justamente esses defeitos que podem aparecer, eles vão se traduzir em um aminoácido terminal que pode ser um pouco diferente. Então, veja, eu não tenho uma diferença de tamanho aí. Eu tenho uma diferença de um aminoácido residual. Em vez de ser um aminoácido A, vai ser um aminoácido B, e isso vai me gerar uma diferença de carga. Então, se eu colocar isso para tentar enxergar isso por SEC, eu não vou conseguir enxergar, porque SEC está tentando diferenciar por tamanho, e eu vou estar ali com, sei lá, uma cadeia de carbono diferente. Eu não consigo enxergar isso. Né? Então, aí a gente vai entrar com a troca iônica nesse sentido. Tá? Também tem o sentido de purificação, de usar como uma operação unitária, existe. Também tem a purificação no sentido de adsorção e desorção, que seria um catch and release, que a gente chama. Isso tem também, né? Então, você consegue fazer por um caminho assim quando você está com o objetivo de purificar, né? Mas seria sempre pensando em capturar, né? Fisgar pela diferença de carga residual que você tem ali dentro desse seu analito. Então, veja, aí a gente já tem os focos diferentes, né? Por mais que o tamanho faça sentido também na troca iônica, ele não vai ser o personagem principal. Então, a gente vai estar falando de variantes de carga e a gente vai estar falando de tamanho. Quando a gente vai para a fase reversa, a gente já está pensando em outra coisa. Geralmente a gente está falando de diferenças hidrofóbicas, né? Então, você tem aí, por exemplo, um peptídeo que ele tem uma amida a mais ou uma amida a menos. Então, é uma diferença que ela tem uma natureza um pouquinho mais hidrofóbica na jogada. E você pode fazer essa sua análise ou separação, né? Então, ou purificação, né? Quer dizer, então você vai pensar mais em diferenças e retenções que meio que façam sentido para uma questão mais hidrofóbica, mas não só isso. Né? Então, para a fase reversa, a gente vai ter muito desse mecanismo que
na tradução livre seria interruptor liga-desliga, né? Ou seja, você tem essa sua macromolécula, até mesmo peptídeo, que pode estar viajando ali e ele vai travar nessa sua fase estacionária. E aí, quando você atinge um certo limiar de solvente orgânico, você tem aí essa eluição como uma função aí desse aumento dessa mobilidade que você tem dessa sua macromolécula, e daí sim você vai ter essa sua eluição. Então, parte dessa investigação vai por aí de você saber qual que é esse limiar dessa fase orgânica que você consegue chegar para que você tenha aí essa eluição, né? Você usa, inclusive, esse mecanismo para você ir para a cromatografia contínua, que a gente pode falar outro dia, que eu acho que hoje a gente não vai conseguir chegar a falar sobre isso. Mas é um mecanismo base você tem que entender isso para você conseguir chegar na cromatografia contínua lá na frente, né? Então, nesse caso, a gente está falando sobre interações eletrostáticas, interações hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Mais hidrofóbicas. Mais hidrofóbicas. Então, a gente tinha tá? tamanho, eletrostática e agora hidrofóbica. e agora hidrofóbico. Exatamente. Então a gente está caminhando dentro dos pedaços. Exatamente. Você pode ter algumas outras contribuições, e você também vai ter a contribuição de tamanho aí. Sim. Mas... E também do ponto iselétrico, ainda estamos falando sobre pontos mais anfifílicos, né? Tudo precisa ser levado em consideração, mas não tem mais prioridade que outro. Alguém brilha mais do que o outro conforme o tipo. Você sempre vai ter um personagem principal, mas os outros vão continuar ali como coadjuvantes. Todo mundo é coadjuvante e principal, a depender de quem a gente está olhando. Isso. E do objetivo da sua análise, né? Acho que esse que é muito importante. Para que você está fazendo aquilo, né? Mas a fase reversa, na verdade, assim, para proteínas no geral, ela vai acabar sendo usada para realmente só analisar aquela uma proteína. Então, você vai fazer pode ser uma das colunas que você pode usar para fazer análise de título, ou seja, quanto que eu tenho daquele cara que está ali, mas você também pode usar para ver aí alguns tipos de interferentes que você pode ter, desde que essa diferença seja hidrofóbica, e você pode usar também para fim de purificação, que é o que eu falei quando eu falo, por exemplo, que você usa para excluir alguns tipos de peptídeos que, seja por uma fonte de bioreator ou por uma fonte sintética, você acaba tendo aí aminoácidos diferentes. Então, você vai conseguir excluir esses caras, porque eles têm interações diferentes com a sua fase C18, por exemplo, né? Ou quando você está numa escala de purificação, por exemplo, de uma proteína, que você vai usar isso daí você vai usar dessas interações para justamente diferenciar, mais uma vez, esse seu analito de interesse em relação aos outros por uma interação hidrofóbica, né? Vamos dizer assim, por uma interação da própria hidrofobicidade que você tem nessa relação entre esses dois caras, né? Isso vai funcionar para as duas cromatografias, na verdade, né? Vai funcionar para a cromatografia de interação hidrofóbica também, né? Daí vem o nome, cromatografia de interação hidrofóbica. As duas vão se valer da hidrofobicidade que a fase estacionária apresenta e que vai ter de interação com relação aí a esse analito de interesse. Mas então, afinal de contas, aonde que você tem a diferença entre esses dois caras? Exatamente. Por que você precisa de um e de outro? Então, vamos lá. Para a gente entender isso, a gente tem que ir direto para o mecanismo. Quando a gente está na fase reversa, a gente está falando o quê? A gente está falando de um gradiente, porque o nosso fundamento é que a gente tem uma interação hidrofóbica acontecendo, né? Lembra do liga-desliga? Então, eu vou ter uma interação hidrofóbica forte acontecendo, e aí eu vou usar a minha fase orgânica para forçar esse cara de desgarrar. Né? Então, no mesmo jeito que eu falei de troca iônica, quando a gente fala de sal, ou até mesmo quando você faz uma alteração de pH, quando você está falando de troca iônica, quando eu estou falando de fase reversa, eu estou usando o solvente orgânico para desgarrar ele, para que ele consiga viajar, para que ele consiga eluir da minha coluna, certo? Agora, quando eu estou falando de RIC, é um pouco diferente. Por quê? Porque eu só uso uma fase móvel aquosa, né? Então, o que acontece? Vamos... todo mundo. Usado. Todo mundo. Até eu, quando eu vi da primeira vez, Por quê? Porque o solvente orgânico, e até mesmo, na maioria das vezes, você precisa jogar um pH bem ácido, né? Você joga um TFA, porque o TFA ele vai ter ação caltrópica, né? Você acaba desnaturando a sua proteína. E você tem que tomar cuidado, por quê? Porque se você tem algum objetivo lá na frente, ou até mesmo dependendo daquilo que você está analisando naquele momento, você pode gerar ali algum problema cromatográfico. O mais clássico de todos seria que você não consegue recuperar aquilo que saiu, porque muito provavelmente ele vai perder atividade. Não são todos, mais uma vez, a gente continua existindo aí processos para peptídeos e proteínas onde você usa a fase reversa, mas você tem um risco.
né? Não é porque existe que você não tenha um risco generalizado, ou seja, você ainda tem que ver se funciona mesmo ou não. O que está validado e não tem o que discutir, ou seja, funciona. Mas para quando você está criando alguma coisa do zero, ou para quando você está fazendo alguma avaliação do zero, existe esse receio. Será que vai desnaturar? Será que isso vai me gerar algum problema? E é daí que surge uma técnica de RIC, onde você acaba usando aí esse artifício para fazer algumas análises que são meio que específicas de RIC, né, ou que são mais tradicionais para RIC, né? Vamos entender RIC então. RIC vai só usar solvente aquoso, justamente para que você consiga salvaguardar esse estado nativo da proteína, né? Esse estado nativo ele vai ser importante para quem vai ter que fazer aí, nem que seja uma micropurificação para seguir adiante em algum processo de avaliação, ou para você conseguir mandar isso, por exemplo, para massas e você ter que ter aí a sua proteína nativa sem sofrer nenhum tipo de alteração para você conseguir enxergar ela bonitinha em massas para chegar num resultado bacana, né? Ou para alguma outra aplicação que eu vou falar um pouco mais à frente, que eu acho que vai fazer mais sentido eu falar um pouquinho mais para frente. Mas o que vai acontecer? A gente vai precisar usar um sal cosmotrópico para quando a gente trabalha com o RIC. O que é um sal cosmotrópico? Não tem nada a ver com astrologia, gente. Não, nada. Deixando claro. Inclusive tem gente que chama de cosmotrópico, tem gente que chama de liotrópico, isso daí é meio caótico, mas enfim. Quando você tem... Isso daí você vai conseguir pegar de uma série que a gente chama de série de Hofmeister. Tá? Então, o Hofmeister é um cara que ele foi, na verdade, testando cada um dos sais que ele tinha, que sejam eles cátions e ânions diferentes, e ele foi vendo o que ajudava a solubilizar as proteínas e o que ajudava a forçar um salting out dessas proteínas. E aí ele foi organizando essa série dele, ele falou, olha, esses cátions e esses ânions são mais cosmotrópicos, esses aqui são mais caotrópicos, então fica aí esses dois extremos, cosmotrópico e caotrópico, com uma função disso. Aí um desses extremos é o cosmotrópico, que vai ter um objetivo de realmente mudar um pouco essa configuração dentro da fase de RIC, dentro desse universo de RIC, tá? Qual que é o sal cosmotrópico que a gente mais costuma usar? Geralmente a gente usa o sulfato de amônio, podem ser outros sais desde que eles tenham essa característica. Tem algumas aplicações, por exemplo, que saem em cloreto de sódio, né? Mas você vai usar, por exemplo, um sulfato de amônio na maior parte das vezes. Partindo desse sulfato de amônio, o que o sulfato de amônio está fazendo? Ele está ajudando a expor os sítios hidrofóbicos, criando uma blindagem, né, nessa proteína. E aí essa blindagem, ela expõe esses sítios hidrofóbicos e faz com que ela tenha aí uma interação maior com essa fase estacionária, que geralmente vai ser aí uma partícula rígida com algum grupo funcional, no caso da YMC1C4, né? Então, novamente, nesse caso, o sal cosmotrópico ele vai ter esse objetivo de expor sítios hidrofóbicos para que você consiga ter essa interação. E aí o que a gente vai fazendo? A gente faz um gradiente ao contrário. A gente vai diminuindo a quantidade de sal cosmotrópico para que a gente consiga chegar num ponto onde essa blindagem vai ficando cada vez mais fraca até que ela não consiga resistir a manter essa interação. Né? Então, na verdade, a proteína ela vai perdendo essa exposição desses sítios hidrofóbicos até que ela consiga finalmente ter a eluição dela, porque ela não tem uma afinidade tão boa assim com a fase estacionária em relação ao que um dia ela teve. Né? E aí ela elui. Né? Então, nesse caso, o que a gente está falando? A gente está falando só de um gradiente que, melhor ainda, né? Um gradiente com uma quantidade menor de sal para que a gente consiga fazer aí essa eluição acontecer. Legal. Né? Então, veja, o principal objetivo é esse, é você manter tudo no solvente aquoso. Né? E aí, na maior parte das vezes, quando a gente fala de RIC, a gente vai estar falando de 3 grandes aplicações. Você pode usar o RIC também para fazer só a injeção dessa sua proteína e ver a proteína aparecer ali para você, de repente, quantificar essa proteína. Né? E aí você vai ter que fazer todo o ajuste de volta para fluxo, a concentração de sal inicial, a quantidade a temperatura que você está trabalhando, porque a temperatura influencia muito nesses casos, né? Só sempre lembra que você não pode aumentar a temperatura indiscriminadamente, porque principalmente para RIC, você pode desenovelar essa proteína e daí ela vai ficar com uma retenção e um perfil completamente diferente, né? Você pode usar também RIC para você fazer aí a avaliação de espécies oxidadas.
oxidadas, então, mais uma vez, vai para uma diferença de hidrofobicidade, né? Uma espécie oxidada ela vai ter uma hidrofobicidade diferente, então você vai ver picos de espécies oxidadas diferentes em relação ao seu pico principal, né? E você também vai ter um outro tipo de análise, que é muito característico de RIC, que é a avaliação de ADCs, né? Conjugados de droga anticorpo ou fármaco anticorpo, né? A tradução livre seria droga, né? Então, antibody drug conjugate, então conjugado de droga anticorpo. Na verdade, o ADC, ele vai ser aí um cavalo de Troia, né? Por quê? Porque você tem um anticorpo monoclonal e ele vai ter ele vai ter ligado um IFA. E aí o anticorpo ele vai ajudar, tá? Ele vai chegar ali e daí ele vai liberar o payload dele. O payload dele é o quê? É justamente esse IFA que está ancorado ali e é o que você vai usar isso como um mecanismo para que você consiga fazer essa ação acontecer, né? Essa ação farmacêutica, farmacológica acontecer para que você tenha aí um tratamento de alguma doença específica, né? Qual que é o grande desafio? O grande desafio é que um ADC ele vai ter esse IFA ancorado no anticorpo. Quem garante que ancorou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, que foi pela direita, pela esquerda? Isso vai gerar diferenças de hidrofobicidade porque o cara que você está ancorando é hidrofóbico, né, na maioria das vezes, né? Então, justamente você consegue fazer a análise de DAR, que é a razão, droga e anticorpo. E você consegue diferenciar esses ADCs que tem DAR igual a 1, DAR igual a 2, DAR igual a 3, etc. Né? Então, você consegue fazer essa avaliação dessa razão usando RIC. Né? E justamente você pode, inclusive, acoplar isso a um espectrômetro de massas para você ver ali toda essa distribuição em massas também. Então, isso é uma coisa que dá para fazer por RIC, né? Nossa, isso é bem legal, hein? É bem bacana. Isso é muito legal. É bem Eu maneiro. já pensado, inclusive, né, das diferenças de ligações entre o IFA e as partes do anticorpo, né? Acho que também, inclusive, faz diferença para a farmacologia, né? Para a eficácia do medicamento. Com certeza. Então, tem alguns, por exemplo, que vão ter algumas configurações de conjugado que você vai querer que ele tenha DAR igual a 2, alguns que você vai querer que tenha o DAR igual a 3, porque você tem que lembrar que, na verdade, tudo vai girar em torno da quantidade, da carga que você vai ter ali, como o que a gente chama de payload, né? Ou seja, se você tiver um payload muito forte, você vai matar o cabra também, né? Então, tem que ficar bem de olho com relação a isso também. É daí que surge essa demanda por ter esse controle aí de razão. Também serve como forma de você saber se ligou ou não. E quando eu trabalhei no meu doutorado, a gente trabalhava com peptídeo e a gente tinha essa dificuldade. A gente queria ligar ele num polímero e, assim, quando você vê no final, parece todo mundo ligado. E quando a gente fazia essa análise mais fina, não. O peptídeo em si não tava, porque tem uma dificuldade química de ligação e tal. E agora, com esse tipo de técnica, você consegue saber. Eu quero colocar um IFA, ou 2, ou 3, eu tenho exatamente a quantidade que tá lá, o que é realmente bem importante. Nossa, é bem legal isso. Eu fiquei bem impressionada. E até mesmo para outras situações, né? Então, eu tô com um cliente, por exemplo, que ele tem uma proteína e ele tá fazendo um conjugado de uma proteína com outro polímero. E aí ele tenta, na verdade, fazer SEC, só que SEC sai tudo um pico só. Mas pode ser que na verdade, seja ali um agregadão que ele tem ali. Você não consegue diferenciar isso direito. Então, foi o que eu falei para ele. Você tem que, na verdade, entender que se essas distribuições estão muito próximas uma da outra, talvez você não vai conseguir enxergar mesmo. Não enxerga nada, né? Lembrando que SEC ele vai ser uma função justamente desse tamanho que você tem, né? Porque o SEC ele vai, mais uma vez, lembrando que a gente tem relação com a peneira ao contrário. Então, se você tem uma proteína e você ancorou ali um grupo funcional, de repente, muito pequeno, a proteína vai continuar sendo a proteína. Então, cabe a você entender aonde que você consegue ir. Eu até falei para ele seguir por troca iônica, porque essa ancoragem, provavelmente, como ele está se valendo dessa interação com os aminoácidos, você vai tapar um aminoácido e isso vai mudar a carga residual desse conjugado. Então, você pode tentar seguir por um caminho de troca iônica. Mas, justamente, ele não podia falar qual era o polímero, mas dependendo desse polímero, se for um polímero hidrofóbico o suficiente, a gente pode ir para um caso de RIC para tentar resolver esse conjugado que ele tem aí e até diferenciar a proteína livre do conjugado. Exato. Ô, Lucas, e pra gente ir indo pro final depois desse aulão aqui, como é que tá, na experiência de vocês, assim, esse cenário de biocromatografia aqui no Brasil? Olha, aqui no Brasil ele ainda está caminhando, a gente tem grandes empresas que já trabalham com isso,
né? A gente tem aí players muito, muito importantes no mercado. Eu posso mencionar aí alguns dos grandes players, né? Então você tem aí um Cristália, você tem aí uma Blau, né? Você tem aí, por exemplo, uma Bionovis que estão aí trabalhando muito forte nisso, né? Você tem outros projetos que estão crescendo. A gente tem visto aí algumas startups que já estão pensando nisso e com vários tipos de aplicações diferentes, né? Esses tempos atrás, por exemplo, fui numa startup que ela está pensando nesses bioprodutos, não para atuação como uma indústria farmacêutica, mas sim para a parte de agropecuária, né? Então, assim... Isso aqui é diferente. Exatamente, né? E justamente a brincadeira que eles fizeram, que eu achei que fez super sentido, né? Uma vacina para plantas. Então, assim, Uau. você vai fazer com que essa planta, ela ganhe uma resistência maior, ou você vai fazer com que seletivamente esse bioproduto ele chegue na praga e aí ele desabilite essa praga, Sim. né? Então, de forma que ela Nossa, não assim, é consiga... ótimo, né? Exatamente, você consegue fazer uma coisa muito mais seletiva sem ser agressivo, né? Porque hoje em dia, lógico, a gente não teria chegado aonde a gente chegou sem os pesticidas de moléculas pequenas. Mas a gente tem que entender que essas moléculas pequenas, elas têm uma toxicidade e no fundo, Precisa virar passado isso, né? o objetivo, na verdade, é a gente criar outras soluções que permitam que a gente tenha uma vida melhor, né? Vamos dizer assim, né? Então, é um balanço muito, muito delicado que a gente tem aí para entender, mas é uma coisa meio futurística, né? E talvez até um pouco mais interessante de se ter aí pesticidas que sejam menos tóxicos, né? Sim. E até mesmo para a fauna, né? Para o resto da fauna, ou seja, você tem aí alguns pesquisadores que falam, olha, esse grupo específico de pesticidas, ele é muito bom para essa aplicação, mas ele acaba matando o resto da fauna, né? Então, você tem aí o problema das abelhas, né, que tá aí um tema muito forte. Então, você criar uma seletividade um pouco melhor para que você consiga garantir que você não vai causar nenhum dano, né, em relação ao resto, é muito importante. A gente tem visto isso daí acontecer e tem causado aí um grande... tem trazido, né, um grande interesse com relação a isso, né? Legal. Tem feito a gente ficar bastante de olho com relação a isso e bem esperançoso em um futuro onde a gente vai conseguir curar, de repente, doenças extremamente severas com uma coisa extremamente simples, né? Com uma injeção ou com outros fármacos como esse, justamente porque a gente tem essa seletividade e a gente tem essa ação que acaba sendo superior em alguns sentidos, em alguns casos. Então, sim, hoje em dia, voltando a essa pergunta, Maria, a gente tem sim algumas... a gente tem grandes farmacêuticas que estão envolvidas nesse processo, Mas não só. mas não somente para a indústria farmacêutica como para outros, e a gente espera ver um crescimento cada vez maior. Sim. A gente espera realmente ver esse crescimento cada vez maior acontecendo, justamente porque é uma classe de analitos que ela é super importante por todas essas características que a gente falou e ainda tem muito a se aprender com relação a isso, né? Todo dia a gente vê alguma coisa que a gente está descobrindo a mais, alguma coisa, por exemplo, até mesmo essa questão das Akuras. Até pouco tempo atrás estava tudo em aço e estava tudo bem, aí de repente a gente descobriu que não, que você precisa de um hardware especial e de um equipamento bioinerte para que você consiga enxergar aquilo, né? E até mesmo questões aí de entender o seu procedimento para que você consiga chegar realmente a fazer aquela sua análise, que ela é realmente importante e que você consiga fazer ela bem, para que você consiga realmente enxergar aquilo que você precisa enxergar, né? Eu vou colocar aí um outro caso que foi muito importante, né? Pelo menos na minha opinião, que na verdade de um cliente que ele precisava fazer uma purificação de um produto dele, né? E ele vai acabar vendendo isso para outros tipos de aplicações. O objetivo dele é até chegar mais lá na frente, porque é uma outra startup, né? Então, assim, ele vai precisar chegar num nível de purificação que seja compatível, né? Com uma demanda de uma indústria farmacêutica, que a gente sabe que a demanda é muito alta, né? E aí, voltando, né, até mesmo para uma questão de fase reversa, ele comentou comigo, porque eu tô pensando em pegar essa fase estacionária aqui. E aí eu falei, não, mas você chegou a ver a relação tamanho com o tamanho de poros? Ah, não cheguei. Vamos olhar junto? Que era de um outro fabricante, que ele ia comprar sílica, né? E aí essa sílica era de 60 angstroms, só que ele estava precisando purificar alguma coisa que tinha um tamanho muito maior. Eu falei, olha,
no frigir dos ovos, vai sair possível, até pode ser que saia com um perfil que seja razoável para você, só que você vai ter uma exclusão parcial. Isso quer dizer o quê? Você vai acabar tendo uma deformação desse seu sinal analítico, e aí essa base aí pode ser que você veja um arrastadão, mas pode ser que dentro desse arrastadão tenha um monte de coisa que você não faz nem ideia do que é. Então, vamos acertar esse tamanho de poros? Vamos trabalhar num tamanho de poros que seja compatível com essa sua molécula, porque a gente tem resultados onde, justamente, você tem um tamanho de poros que é muito pequeno para uma macromolécula e você não vê nada. Só que daí você acerta esse tamanho de poros com a macromolécula que você quer e você consegue ganhar resolução. Ganhando resolução, você deixa de enxergar aquele arrastadão e você consegue enxergar realmente todos aqueles picos, aquelas outras impurezas que estavam ali no pé do pico. E aí você consegue ter uma compreensão melhor sobre aquele seu produto, que é tudo que a gente quer nesse momento. Né? E cada dia, todo dia diferente, sai algum paper diferente falando, olha, tem isso daqui que pode ser útil, tem isso daqui que faz sentido, tem essa técnica cromatográfica aqui que está otimizada. E isso tudo vai corroborando para a gente realmente ter ter realmente IFAs que sejam mais seguros e mais eficazes, que é tudo que a gente quer, né? Então, é um tipo de cromatografia que é bem emergente para um tipo de bioproduto, para um tipo de ingrediente farmacêutico ativo que é mega emergente, né? E que está crescendo cada vez mais para todo tipo de aplicação, né? Falando de indústria farmacêutica mesmo agora, a gente tem, né, os peptídeos de LP1 que estão crescendo bastante, né? Para todo tipo de tratamento relacionado ao diabetes ou emagrecimento, mas a gente tem outros, né? A gente tem, por exemplo, peptídeos que já estão relacionados aí por exemplo, a aumento de desempenho, de performance, né? Você tem vários MABs que são utilizados aí, por exemplo, para tratamento de doenças mais sérias, como câncer. Né? Então, você tem as próprias vacinas e os vetores virais que estão sendo usados aí também para essa questão de vacinas. Então, você tem muita coisa muito nova e muito boa, justamente porque elas representam um futuro muito interessante para a gente, né? E muito importante. Então, é realmente um tema que chama bastante atenção e que eu recomendo que todo mundo fique bem de olho, porque sai uma coisa nova a cada dia. Exato. Nossa, eu aprendi um monte de coisa hoje, coisas que a gente nem imagina que dá pra fazer. Eu já fui viajando aqui. Não, essa é a parte mais legal da ciência como um todo, né? Ela nunca para, né? A luz do conhecimento atual, ela sempre é radiante. E quanto mais você mais você lê, mais você aprende, mais você não sabe. E essa é a parte mais legal de tudo, do que a gente faz, né? Que é aprender e aprender sempre, né? Olha, foi incrível aqui o aulão. O Lucas é sempre assim, né? A gente senta aqui... tem que até que lembrar que a gente tem que fazer pergunta, porque a gente fica tão babando quando ele tá falando. É verdade. Que esquece, assim, né, de interagir com o convidado, no caso. Mas muito bom. Você quer ir encerrando? Acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Esse aulão, mas assim, mais sobre esse assunto, não esqueçam de deixar os comentários aqui pra gente. A gente traz o Lucas para falar sobre outras coisas, mas para fazer uma complementação sobre esse assunto que é bem interessante. Tem bastante coisa que a gente acabou nem cobrindo. Tem coisas que a gente pode detalhar melhor, mas, por favor, like e deixa nos comentários isso. Curta, compartilhe, comentem em todos os agregadores de podcast. Manda pro amigo. É verdade, a gente pode ter Eu vou até escrever lá, porque eu quero muito episódio de cromatografia contínua, porque eu acho que... escrito, eu vou escrever, eu vou lá. A Maria é inscrita também, Lógico, eu sou Mas, fã. deixa esse comentário, inclusive, colocam se vocês querem um episódio só sobre cromatografia contínua. Esse é um tema bem legal mesmo pra gente trazer. Total. Bem diferenciado. Total. A gente quer agradecer muito a sua presença de novo aqui, Lucas. Você sempre é bem-vindo. Muito obrigado. Volte sempre. Que mais que tem no finalzinho? Tem a Maria falando assim, nossas redes sociais. E não se esqueçam de seguir nossas redes sociais, Pastelaria Podcast, YouTube, Spotify e qualquer agregador de áudio que da sua preferência. LinkedIn, Spectra Consultoria, Instagram, Spectra Soluções Científicas e nosso site, spectraconsultoria.com.br. Agora vem a frase. Que é... Como diria Pasteiro, que o acaso seja... Que droga! Que o acaso favoreça as... Como diria Pasteiro, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma coisa que a gente tenha dito aqui seja o acaso que você precise. E até a próxima. Isso aí! Tá!